Tá começando mais um Pode Ser Mais e a convidada de hoje, ela é atriz, dubladora, diretora de dublagem, influencer, cantora, compositora. Ela Gente, é essa mulher coisa. é tudo. Vocês não têm noção. Ela dublou a sua infância inteira, praticamente. Se você assistiu Charlie Lola, ela dublou. Se você assistiu Pinky Dinky, ela dublou. Se você... Aliás, até games ela dublou, tá? League of Legends. Nossa, falei tudo errado. League of Legends, tá, meus queridos? Que mais? Ela dublou... ela fez participação em Sunny Entre Estrelas. Ô, louco. Sunny Entre Estrelas, tá? Com certeza você conhece essa voz. Não, mas peraí. Antes de... Só mais um que eu lembrei agora, Quebra-Nozes. Ô, louco. Quebra-Nozes que tá disponível, inclusive, no Disney Plus. Vai lá assistir. E ela tem mais de 4 milhões de seguidores no TikTok, bombada. Bombada. E ela começou a carreira pititica, com 4 anos de idade, lá no programa do Raul Gil. Mas ela vai contar mais pra gente. Vai, vamos chamar ela? Vamos chamar ela? Chega mais! Bianca Alencar! Que fofo! É muito fofo vocês me introduzindo. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Tô muito feliz de estar aqui. Imagina, gente. a gente que agradece. A Tá gente super famosa a gente com é tão corrida. intelectual, né, gente? Eu estou aqui com a minha aguinha. Mas é sério, obrigada pelo convite. Imagina. Sim, Obrigada a adoro. você. Eu não faço muitos podcasts. Sério? Não sei. Então, fico feliz de estar aqui no de vocês. O prazer é todo nosso. Já me senti especial. E Bianca, você tem essa voz marcante. Eu vi você falando que tem uma voz, existem na dublagem voz neutra e voz marcante, é isso? Isso, acho que voz neutra é uma linguagem até melhor, porque geralmente a gente fala voz branca e voz marcante, mas voz neutra explica muito bem o que é a voz branca, porque é uma voz que você pode ouvi-la na dublagem, e você não vai reconhecer essa voz. Então, geralmente, quem tem essa voz branca faz vários personagens em uma produção, em um episódio você não percebe. Por exemplo, o atendente da loja que o protagonista entra, aí a secretária eletrônica. Então, agora, quando você tem uma voz marcante, você não pode dublar tantos personagens no mesmo episódio, por exemplo, porque vão reconhecer, né? E desde que eu entrei na dublagem, eu tenho essa voz marcante. Então, desde Pinky Dinky que foi meu primeiro trabalho na dublagem, todo mundo já reconhecia a minha voz. Sério? Foi a Sim. partir daí? E como Foi. começou tudo? Então, comecei com 4 anos, né? No Raul Gil, a minha professora percebeu esse lado meu de artista e me inscreveu no Raul Gil. Só falou pra minha mãe, inscrevi ela no Raul Gil. Nossa, a professora tomou Pode essa levar atitude. Exatamente, porque eu ficava em tempo integral. Então eu ficava das 7 às 7. E a minha professora, querendo ou não, me conhecia mais do que os meus pais, porque eu ficava mais tempo lá, né? Quando eles estavam trabalhando. E eu era muito arteira, gente. Vocês não têm noção. Você tem cara de arteira. Eu sei! Imagina isso quando eu tinha 4 anos. Nossa! Eu fazia uma bagunça em todo lugar que eu ia. Então, quando a minha professora falou pra minha mãe isso, a minha mãe falou, a Bianca, no Raul Gil, ela vai quebrar o microfone, as câmeras, vai quebrar tudo. Mas eu fui lá, fiz o teste do Raul Gil, gostei muito, foi muito legal. Pegue seu banquinho e saia de mansinho. E eu falei, eu quero isso pra mim. Depois disso, eu entrei pro balé do Moacir Franco, do programa Pequenos Brilhantes. Vocês não eram nascidas, é óbvio, né? A gente não precisa falar sobre isso. Mas com 5 anos eu já estava trabalhando no SBT, junto com o Moacir Franco. E outras crianças também. E eu também fazia parte de uma agência de publicidade. Então, eu fazia alguns comerciais de TV. Então, e as coisas aconteceram muito de repente, assim, pra mim, né? Geralmente, eu falava que era o que eu caí de paraquedas. Mas hoje em dia, eu mudei e falei... acho que era Deus que me colocou nesse mundo mesmo. Porque nenhum da minha família era artista. Ninguém era artista. Tinha contato com esse mundo artístico. Então, eu fiquei muito feliz de ser introduzida nesse meio, né? E depois disso, eu dancei com Carla Pérez. Ai, gente, eu já fiz tanta coisa. Eu não sabia disso, Vocês sério. não, meu Deus. Mas tem vídeo no YouTube? Tem, claro que tem. É porque ela teve um projeto infantil. Aí, eu dançava com a Carla Pérez. Você é dançarina também? Sim, sim. No programa do Talentos Brilhantes, Pequenos Brilhantes, desculpa, do Moacir Franco, eu era dançarina. Era um balé só de crianças. Então, de 5 até 12, 13 anos. E eu acho que
Quando eu era criança, a coisa que eu mais fazia melhor, assim, era dançar. Olha! Caramba! Eu era muito dançarina, gente. E eu adorava El Chan, essas coisas. Então, dançar com a Carla Pérez foi muito, muito incrível. E depois, quando eu tava na Carla Pérez, teve o concurso do programa do Gugu, do Balão Mágico. Da nova versão do Balão Mágico. O Domingo Legal com o Gugu. Exatamente. E aí... eu tô contando já toda a minha vida, né? Pra Pode vocês. contar, Mas pode fica à contar, é pra vontade. contar mesmo. Aí eu fiz teste e assim, você tinha que enviar uma fita cassete, gente. Era antiga. Eu sou antiga. Você tem 28? Eu sou antiga, né? Eu sou dos anos 90 e tal. A gente tinha que levar uma fita cassete na época. E era o Brasil inteiro, crianças do Brasil inteiro. E até meu pai falou assim pra minha mãe, querida, não vão nem ver. Não, nem tenta, nem tenta. Aí a minha mãe e eu, muito empolgado, falei, não, mãe, vamos tentar, a gente consegue. Aí minha mãe gravou, a gente enviou, eu fiz todos os processos, né, pré-seletivos. E quando chegou mesmo no programa, eu era stand-by, que era quando... Se alguma criança passasse mal ou se tivesse algum problema, eu entrava lá pra substituir ela. Mas eu não ia participar do concurso. Eu estava lá só pra substituir alguém caso precise. Então a minha mãe me explicou muito bem. Ó, Bi, você não vai entrar, você não passou. Mas você vai vir todo domingo, você vai ver o Gugu, vai ganhar uma boneca. Eu falava boneca. Amava. Nossa, eu Você já falava tava boneca, lá, né? eu já estou lá. E tá tudo bem. Só que um belo dia, uma menina chegou com... eu não lembro se era sarampo ou catapora, e eu tive que entrar no lugar dela. E acabei ganhando o concurso junto com mais 3 crianças. Você trancou ela no banheiro. Brincadeira. Você trancou que a gente sabe. Brincadeira. Não, realmente, quando é o que eu falo, quando é pra ser, Acontece. não tem o que fazer, né? Fluiu. Fluiu e foi muito legal, assim, a gente gravou disco, olha como eu sou. CD, gente, a gente gravou CD. Eu conheci a Kelly Key na época, o Zezé de Camargo e Luciano, Que demais. o Castrinho, então foi muito legal. A gente viajou o Brasil inteiro, foi muito legal. E você viajou o Brasil também pra fazer o musical Exatamente. Barney e seus amigos. Gente, eu sempre pirei no Barney. Eu também. Porque depois que acabou o Balão Mágico, eu entrei pro mundo da dublagem e dos musicais ao mesmo tempo, em 2006, quando eu tinha 11 anos. E o primeiro que eu fiz foi Barney e seus amigos. Ai, gente, Como que foi a experiência de fazer? É bizarro o quanto é trabalhoso o musical. Você tem que treinar muito, você tem que ensaiar muitas vezes. Só que assim, pra mim, eu era uma criança. Eu já sou empolgada hoje em dia. Imagina quando eu tive... A gente percebeu. 11 anos de idade. Quando eu vejo aquele dinossaurão roxo na minha frente. A vida gente, era mágica. Era pura magia. Então, por mais difícil que era muito gratificante. Foi muito legal. Eu viajei pra Argentina também. Pra apresentar? Pra apresentar. Internacional. Caramba. A gente teve que, aprender o musical em espanhol. Porque a gente não falava espanhol, né? Então a gente Sim. só aprendeu aqui. Foi uma experiência muito legal. Muito cansativa, mas muito legal. Eu fiquei dos 11 aos 13 anos fazendo musicais. Eu fiz da Moranguinho também. Eu era biscoitinho. Não sei por quê. Ai, eu não sei por que eu era biscoitinho. Carinha de bolacha, talvez? Talvez, deve ser por isso. E aí eu entrei também pro meio da dublagem com 11 anos. Com 11 anos que você começou na dublagem. Isso, foi uma indicação da minha agência de comerciais. Eles estavam precisando de crianças que são atrizes pra fazer uma narração pra um programa infantil. Aqui no Discovery Kids. Era isso. Mentira, eu tô chocada. Fala mais um pouquinho assim. Fala mais um pouco. Eu achei máximo. E aí eles gostaram muito da minha voz. Falaram, uau, eu acho que você tem um futuro, Tô assim. chocada, não consigo fechar a boca. Caiu o queixo. Caiu o queixo. E aí eu fiz um registro de voz nesse lugar, né? Nesse estúdio, Vox Mundi. Como que é fazer um registro de voz? Registro de voz... eu não lembro muito bem na época, porque eu tinha 11 anos e eu tenho uma memória de um peixinho de aquário. Mas geralmente eles passam uma cena de alguma coisa, de alguma produção que eles têm com o texto na frente, pra você ver se você sabe pelo menos o básico, né? Eu não sabia nada, então me ajudaram nesse registro, né? Só que eu fui chamada pra um teste
de dublagem um tempo depois. Pink Dink Du. A minha irmã amava. Não, e eu Ela nunca tinha dublado. amava. Eu nunca tinha dublado na minha vida. Eu fui lá fazer o teste, os diretores me ajudaram. Até então, ai, a minha vida é ótima. Até então também, naquela época, eu não sabia que, tipo, era uma pessoa que dublava. Não era tão comum a gente saber que existia dubladores naquela época, né? Meu Deus do céu. Quando eu falo naquela época, parece que uma parte de mim morre, assim, sabe? Mas, eu tô há 18 anos, né? Então, há 18 anos atrás, a profissão de dublador não era tão conhecida. Então, eu, como uma criança, nunca tinha imaginado que era uma pessoa que dublava os desenhos que eu assistia. Então, foi bem bizarro eu entender que, tipo, eu tava fazendo a voz de um desenho que ia passar no Discover Kids. E, tipo, eu ficava meio bugada, sabe? Então, eu fiz o teste e passei. E como você fazia naquela época? Você pegava o script e lia e falava... Como você fazia? Professores muito bons, que são dois grandes dubladores e diretores, Francisco Bretas e Orlando Vigiani. Eles dois me ensinaram a dublar dublando. Foi um processo longo, cansativo, estressante, até pra eles também, ter que lidar com uma criança que tá começando agora. Geralmente, como você entra na dublagem? Você faz um curso de dublagem antes, pra você conhecer o processo, pra você entender como é. E na época eu entrei já dublando, então eu tive muita sorte e eu fui muito abençoada também por Deus, por eles terem me ensinado a dublar dublando. E peguei gosto, fiz teste pra Charlie e Lola, super fofos, e estou há 18 anos dublando. Demais, você começou com 10? 11. 11 anos você começou. Anos. Pink Dink Du, sim senhor, Positone! Eu tô chocada. E isso é muito comum, assim, por exemplo, também nessa vida de ator, atriz, geralmente a galera faz o curso pra começar a atuar. Exatamente. Mas você já caiu logo de cara, e aí... Mas também tem atriz que não fez curso ainda, e aí fica uma pessoa ali 24 horas ensinando, tipo, como se fosse um... Não é uma mentoria, mas tipo é um tutor. uma imersão. Uma imersão. Tipo assim, a pessoa faz uma imersão de sempre estar uma pessoa acompanhando pra ensinar tudo. Então você teve esses dois profissionais da área que estavam sempre te acompanhando pra você imergir nesse universo. Na verdade não é tanto assim. É que assim, antes um pouquinho, como eu dei uma resumida, eu já tinha tirado meu DRT Mirim. Já porque eu tinha precisei. DRT. Exatamente. Porque Que gênia. na época, a gente precisava pra poder viajar, pra poder fazer inúmeras coisas também com o balão mágico. Então eu já tinha um DRT de atriz. Porque eu já tinha feito também peças de teatro, que eu não me aprofundei nisso, né? Já tinha feito alguns cursos também de teatro. Então eu já tinha o DRT Mirim. Quando você é criança, pra ser dublador, você não precisa ter DRT. Agora, quando você faz 18 anos, é obrigatório, o DRT ter de ator. Por isso que é mais fácil você entrar na profissão criança. Porque, querendo ou não, você vai crescendo na profissão. Quando você chegar com 18 anos, você só mostra todos os projetos, todos os trabalhos que você fez. E, querendo ou não, já te garante aí um DRT. Então, na época, por mais que eu já tinha um DRT de atriz, eu não sabia dublar, mas eu já era atriz. Já era atriz. Então, quando eu ia dublar, eles me auxiliavam. Mas, tipo, eles não estavam comigo 24 horas e tudo mais. Mas, geralmente, pra vocês terem ideia, eu lembro, assim, vagamente, como eu disse. Minha memória é péssima. Eu dublava das 2 às 10. Então, eu saía da escola, porque a gente precisava, né, entregar as notas também, senão a gente não trabalhava. Então, eu saía da escola e já ia direto trabalhar. E tinha época que era das 2 às 10. Eu saía, assim, carregada até pelos meus pais, de tão pesado que era. Puxado. Só que, como você disse, pra mim foi tipo um intensivão mesmo de dublagem diariamente. Então, acho que por isso que eu consegui fazer. Mas se você olhar agora e o primeiro episódio de Pink Dink Du, gente, assim, eu vou saber, né? Tá um caos, tá péssimo, né? Sério? Claro, eu nunca tinha dublado na minha vida. Quando eu assisto, eu falo, gente, como que aprovaram isso, Deus? Mas é normal, é normal. Todo mundo normal. É o começo de todo mundo, né? Exatamente, mas olha, é bizarro. Mas graças a Deus tive pessoas que tiveram paciência também pra me ensinar. Sobre as suas viagens, né? Porque quando você fez o musical do Barney, você estava viajando pelo Brasil e foi até pra fora do Brasil, né? Sim. Você conheceu tudo? O Brasil inteiro? Então, eu conheci bastante
lugar, assim. Aham. Eu ia sempre com a minha mãe, né? Porque a gente sempre tinha que ir acompanhada. Mas deu pra conhecer bastante lugares. Gente, a nossa diversão, na verdade, na época, era os hotéis. Então, a gente ficava em cada hotel, com aqueles cafés da manhã Que tudo. incríveis. Então, deu sim pra gente conhecer uma bela parte do Brasil. De verdade, é o que eu disse. Eu tive uma infância diferente, mas eu tive uma infância privilegiada. Não brinquei na rua, mas tava brincando nos ônibus, nos hotéis. Então, não tenho do que reclamar. Mas eu amo viajar também. E eu ia perguntar sobre os estudos nesse período de viagem. Como funcionava a escola? Então... Não tive aquelas... Não. A gente, o juizado de menor precisava, né, das notas pra autorizar uma criança a trabalhar. É que hoje em dia é um pouco mais rígido isso. Antigamente a gente trabalhava muito mais e não tinha tanta supervisão assim. Mas a gente precisava entregar notas boas. A gente não podia repetir, não podia entregar uma nota vermelha. Como eu trabalhava, tinha várias coisas, eu sempre ficava de recuperação. Eu não era uma aluna excelente, mas eu dava tudo de mim pra eu não repetir. Porque se eu repetisse, eu não trabalhava. Então, eu consegui conciliar. Mas teve um limbo, assim, na minha vida, de quinta série, sexta, sétima, que eu falo pra minha mãe, eu não faço ideia de como eu passei. Não tenho ideia. Só Deus da causa. Exatamente. Porque eu descobri um tempo que eu tenho descalculia. Descalculia é quando você não consegue nada relacionado a números e matemática. Então, por isso que eu tirava 0,5 nas provas de matemática, porque eu aceitava o meu nome. E o professor ficava com dó de mim. E eu achava, gente, eu não sou burra. Por quê? Eu decoro textos, mas tabuada, essas coisas eu não aprendia. E eu ficava horas e horas ali focada. E aí, depois, a gente percebeu que alguma coisa estava errada. Então, eu tenho descalculia, que é coisas de matemática e números que eu não sou boa. Eu também sou péssima. Mas, graças a Deus, vencemos. Eu consegui me formar. E tá tudo bem, graças a Deus. Você foi até o médio, então? Eu concluí tudo. E aí, eu fiz faculdade de jornalismo. Que legal. Eu fiz 3 anos e meio. E eu larguei por conta do TCC, que eu não tava conseguindo conciliar. E ainda tá pendente de eu voltar pra terminar e pegar esse diploma. Mas eu fiz 3 anos e meio. Aonde você fez? Então, 6 meses. Meu Deus, aonde que eu fiz? Gente, não é boa, não. Então, vamos mudar aí. Vamos abafar. Tudo bem. Gente chique, gente Tudo fina. Gente, deixa quieto. Tranquila. Mas então, era presencial quando você fazia? Quando que você entrou na facul? Em que ano? Eu entrei com 17 anos. É porque eu entrei na escola um pouco antes do normal, né? Então, eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu faço aniversário em outubro também, né? Então, entrei em janeiro, em outubro eu já fiz 18, mas entrei bem novinha. Você não pegou a pandemia, né? Não, eu tenho 28, meu amor. É verdade, gente, buguei. E a gente olha pra esse rostinho e ela engana. Não, e ontem eu até comentei com a Laura, se eu mandei, né? A gente tem um grupo, eu e ela, no caso. Eu falei assim, a Bianca tem 28 anos. De primeira, quando eu fui estudar você, eu vi isso, eu fiquei chocada. Porque você tem um público mais jovem. Sim. Mas isso que eu ia falar agora. E você se comunica com esse público mais jovem? Pode falar. Não, o que eu ia te perguntar é como você atravessou gerações e como você vê isso. Tipo, como você enxerga. Você começou, por exemplo, em Pink Dinky-Doo, que era um público mais infantil. Sim. E veio crescendo. Como que é isso pra você? Eu acho assim, muita gente até brinca, né? Como que a sua voz não mudou de Exatamente. 11 anos pra 28? Porque geralmente a nossa voz muda um pouco. Os homens mais, né? Porque passa pela puberdade. As mulheres nem tanto. Mas tem uma mudança. E eu não tive essa mudança. E eu não sei explicar por quê. Eu acho que eu sempre fui... Eu tenho uma alma de jovem, não sei. Eu acho que eu sempre gostei de coisas que os adolescentes estão gostando. Eu nunca me senti com a idade que eu tenho na realidade. Então, eu acho que fica muito mais fácil você falar... conversar com o público, se você se identifica também com eles, o que eles estão passando, né? Eu vejo muita gente também com 28 anos que não se sente com 28 anos. Tem. E também pessoas de 28 que se sentem mais velhas até, com uma outra mentalidade. Então, eu sempre fui muito criançona, brincalhona, gosto muito de, tipo, ser eu, sabe? Então, eu acho que é muito legal saber que, por mais que eu cresci e que as pessoas que me acompanham também cresceram, a gente também não tá longe, a gente
gente não tá muito longe, sabe? Aham. Não te chamei de velha, tá? Não, Só pra não, mas eu super entendi, porque realmente você olha, 28 anos, aí você compara, querendo ou não, com outras meninas de 28. Você fala, poxa, tem menina hoje de 20 que parece que tem 30, né? Tem E de dessas. mentalidade também, de comportamento, de roupas que usa, que se porta. Então eu sempre fui muito moleca. Então eu nunca. Então eu acho que por isso também me deixa mais jovem, entendeu? Entendi. E eu gosto muito, eu adoro quando me falam, ai, você nem parece, olha. Não parece mesmo. Você Obrigada. falar que você tem 20, 22. Não, o dia eu tava na academia, e na academia você tá assim, sem maquiagem, sem nada. Né? Aí a gente tava conversando, tenho 28. Quê? Você não tem 16 anos? Eu falei, 16 foi um pouco mais. Mas ninguém me dá a idade que eu tenho. Mas eu gosto bastante. E foi... Imagina eu com 40. Você tem quanto? Eu tenho 25. É verdade. E foi uma coisa... Então foi positivo na sua vida a sua voz não ter se modificado porque você continuou trabalhando ali com a sua voz... Como que você descreve sua voz hoje em dia? Então, é bacana falar isso, porque nem sempre eu aceitei a minha voz. A partir do momento que eu fui crescendo e entrando na vida adulta e tudo mais, muita gente tirava sarro da minha voz, né? Ai, ela fica forçando a voz dela. Ai, faz a sua voz normal. Eu até brinco com isso nos meus vídeos. Que, tipo, gente, essa é a minha voz real. E eu ficava muito triste. Eu fui pra fono tentar mudar a minha voz. E, tipo, olha, a minha voz não tá acompanhando a minha idade. O que tá acontecendo, né? E a minha psicóloga também, eu faço terapeuta, né, gente? A gente também. É, claro, gente. Terapia é vida. Terapia é então, vida. a minha fonoaudióloga, o meu otorrino, a minha terapeuta foram me explicando, tipo, essa é a sua voz, essa é a sua voz saudável. Se você quiser mudar ela, não vai ficar saudável, você vai ficar doente. Então, eu fui aceitando a minha voz. Fui entendendo que essa é a voz que Deus me deu e não tem o que eu fazer. E eu acabei tomando esse lado, tipo, essa sua voz é irritante? Tá bom, eu vou pegar essa voz irritante e vou criar conteúdo sobre isso. Vou tirar sarro de mim mesma, vou brincar com isso. Graças a Deus que eu tenho essa voz e eu consigo fazer desenhos ainda, consigo fazer uma parte mais adulta, como a Carla de Elite. Então... esqueci de falar dela. Putz, criou o máximo. A gente pode ouvir um pouquinho da Carla? Claro, mas eu fico muito feliz de, tipo, poder ter um leque tão grande. Porque, querendo ou não, eu posso fazer personagens que eu fazia há 18 anos atrás e novos personagens. Tipo, da Lola, de Charlie Lola. Charlie, eu adoro comer nuvem. Que é super aguda. É verdade, é muito. Caramba! Até a Carla. Samuel, você nunca me teve. Então, assim, graças a Deus, agora eu tô conseguindo trabalhar minha voz mais pra ter um alcance maior. Pra ter uma voz, uma região mais séria, mais de adolescente, mais de uma coisa mais dramática e tal, mais sexy, com um arzinho na voz, entendeu? Pra me diferenciar também de outros personagens que eu faço. Mas eu acho que a graça e tudo é porque todo mundo reconhece minha voz. Isso é muito bom. Por mais que na dublagem não é tão bom, porque você também não trabalha tanto por conta disso, pra ser influenciadora, isso me ajudou demais. Então, tudo tem um porquê. Então, hoje em dia, eu aceito minha voz do jeito que ela é. Que lindo isso, porque você realmente aceitou e conseguiu ver o melhor dela e utilizar, né? Exatamente. E outra, chegou onde chegou, né? Exato. Ai, super bem sucedida, gente. E a voz, conforme... você falou que a sua voz não mudou muito. O timbre dela não mudou muito conforme os anos, certo? Não mudou. A voz é tipo vinho. Ao longo dos anos, ela vai ficando melhor. Olha! Essa é nova, não sabia dessa não. Não é verdade? Eu acho assim, a profissão de dublagem é difícil porque a gente tem que dublar não com a nossa voz. Quando você é um ator de novela, de série, por mais que você tá atuando um personagem que não é você usa a sua voz, certo? Você só, dá aquela interpretada, se a pessoa é mais, entenderam, né? Nessa questão de personalidade. Agora, na dublagem, você tem que mudar a sua voz mesmo. Você tem que mexer nas suas cordas vocais. Às vezes, você tem que prejudicá-la até. Por exemplo, Bob Esponja, que é o que o Wendell faz. Ele sai rouco, porque é uma região que não é saudável da gente fazer. Então, por exemplo, eu quando dublava Twilight Sparkle de My Little Pony... Eu ia falar dela agora. Ela fala demais, muito. Então, eu saía rouca. Porque por mais que
é a minha voz, é a minha voz na Twilight. Então eu tinha que seguir a Twilight, as nuances que ela faz, os gritos que ela faz. Então, isso não é saudável. Então, os dubladores têm que ter muito mais cuidado com a voz do que atores que não estão interpretando com a voz deles. Dá pra entender? Sim. Porque a gente tem que beber água o tempo todo, tem ambientes com muito Barulho? volume. E não pode. Porque senão você grita, você fala mais alto? Você perde a sua voz. E aí, no outro dia, como você vai dublar? É seu instrumento de trabalho. É o seu instrumento de trabalho. E assim, durante o dia você pode dublar 20 coisas ao mesmo tempo. Tipo, você pode dublar de manhã um desenho super agudo, 8 da manhã, você tá, acabou de acordar a voz. Fez um Mas isso bocejo, muda, então? Tipo, você sente que dá uma diferença. Exatamente. Até a hora que você dubla, sua voz tá diferente. Tá querendo ou não. diferente. E aí logo depois é um drama, e a voz é super baixa e tudo mais. Então, querendo ou não, tem um esforço muito grande das cordas vocais. Então, querendo ou não, é prejudicial ser um dublador, assim, querendo ou não, pras cordas vocais. Mas nada que um otorrino, uma fonoaudióloga e muita disciplina pra você conseguir trabalhar. Porque nem tudo você vai poder fazer, nem todos os convites você vai poder aceitar. E é complicado. Mas eu já acostumei, né? Porque eu já tô há 18 anos na profissão, mas é isso. Às vezes eu quero sair, né? E eu falo, meu Deus, eu não vou poder sair, porque eu vou perder a voz. E no dia seguinte, eu tenho um negócio importante, que você é protagonista. Entendeu? Entendi. Tem isso. Então, Você faz algum exercício, assim? Tem que fazer. Tanto que eu tava vindo pra cá, sabia que a gente ia conversar bastante. E eu faço alguns exercícios. Eu tenho que fazer mais do que eu faço. Eu confesso que a minha vai ficar até no meu pé. Tipo, você não vai fazer exercício? Você precisa, porque... a nossa voz, é o nosso instrumento de trabalho. Então, precisa aquecer. É igual quando você vai dançar. Você não precisa fazer um alongamento, um negocinho. A voz é a mesma coisa. E é um músculo, né? As pregas vocais são músculos, você precisa exercitar elas pra conseguir trabalhar. Exatamente. E o frio, e o calor, e fica frio, E ar-condicionado de estúdio. E mofo, e pó, e isso. Mofo não, né? Mas pó. E, gente, é uma coisa... Olha, só Deus, gente. A inalação também é uma coisa que não pode faltar na vida de um dublador. Inalação, com som. Inalação. Sempre? Sempre. Ainda mais nessas épocas que tá frio, tá calor, assim. que tá... Eu tô saindo de... Na verdade, graças a Deus, já saí de uma laringite que voltou pra sinusite e foi por causa do tempo, né? E você fica em estúdio, fechado, seco, ar seco, então... Tem que cuidar muito da voz. Vocês também, não vivem bebendo água até agora. Eu cuido bastante da minha voz. Eu já fiz aula de canto, sou formada em teatro. Então, eu lembro das minhas aulas de teatro que a gente tinha que fazer... A gente fazia 1 hora de exercício de voz. A professora passava pra treinar em casa. Então, quanto tempo de exercício de voz que você faz por dia? Para com isso, a minha mãe já tá olhando pra mim, tipo assim, vai. Então, na teoria, assim, era pra eu fazer bastante. Tipo? Mas eu sou um pouquinho assim, ai... Que preguiça. Sim. Mas eu acho que uns 30, 40 minutos. Assim, uma dica muito boa que a minha fono sempre me dá e eu nunca consigo fazer é quando você acordar, você ficar 40 minutos sem falar. Por quê? Quando você dorme, as suas cordas vocais incham. Certo. Assim como a nossa coluna. A minha voz fica grossa de Então, aí o que a minha fono fala é pra quando eu acordar, ficar 40 minutos sem falar. Quem fica 40 minutos sem falar. Mas isso é uma dica boa também pra você. Aí você começa a aquecer, começa a falar aos poucos e tudo mais. Mas geralmente não dá. Mas aí você, tipo, grava e quando tem que subir tom, você sobe muito o tom. E aí já chegou de ficar, tipo, sem voz. Já, várias e várias vezes, assim. É um processo complicado. A gente tenta o máximo não machucar as cordas vocais. Então, tentar usar mais na interpretação, no nariz, no diafragma e segurar lá. Mas, às vezes, o diretor fala, então... Hoje é pra gritar com gosto. Aí você fala, tá bom, né? Porque tem jeitos e jeitos que você pode gritar. Uns que você pode gritar e não vai dar tanto problema. Só que, geralmente, os diretores, e eles não estão errados, eles querem que a gente grite pra valer, né? Porque, poxa, o ator, ou o anime, ou o desenho tá gritando também. Só que é complicado, porque depois daquele grito, a gente tem 1000 coisas pra fazer depois. 1000 personagens pra dublar depois. Geralmente, eu peço pra gritar no último
na última hora, tipo, quando estiver acabando. Pra eu não já estragar a minha voz durante a dublagem, entendeu? Então, por exemplo, se eu tô dublando, aí no meio da dublagem tem um grito muito forte, muito grande. Precisa de muita energia. Eu falo, a gente pode deixar isso pro final, quando a gente estiver acabando? Só pra... Aí eles sempre deixam e tudo mais. Mas é isso, ter essa dosagem, entendeu? E como você seleciona seus personagens? Ah, não é assim, não. A gente, chega pra gente. Chega. A gente não sabe o que vai dublar até chegar pra dublar. Então, não é a gente que escolhe, tipo... Mas não tem nem opção de escolha. Não, É um convite e acabou. Exatamente. Não é que nem, por exemplo, uma novela que te fala, ó, tem esse papel pra você, lê, vê se você se identifica. Não tem nada disso. Não tem nada disso. Você chega lá e você fala, gente, você dubla coisas às vezes bizarras. Você fala, meu Deus do céu. O que foi o mais bizarro que você já dublou? Acho que é impróprio pra falar aqui. Mas foi um documentário de uma pessoa, de uma pessoa que fazia documentários e coisas adultos. Então era um documentário falando sobre esse cara, mas mostrava algumas coisas. Então, tipo, eram coisas chatas de se dublar, né? Nossa. Geralmente, eu acho que só peguei... pessoas falando assim, você se sente confortável em dublar uma vez, assim. Porque não existe isso. Você tem que fazer o que te mandarem fazer. Você trabalha por conta, você não tem uma carteira assinada. Então você tem que fazer o que te escalarem. O que surge. Exatamente, o que te escalarem pra dublar. Há um ano atrás, eu tô dirigindo agora há um ano, completou um ano. Que eu sou diretora de dublagem. Então, agora eu entendo um pouco mais como que é o processo de escolher as vozes dos personagens. Então, o diretor recebe antes, ele analisa, ele vê. Às vezes não é tão antes, tá? São uns 2 dias antes e você que lute, passando a madrugada tentando escalar e no outro dia trabalhar. Mas aí você vê o tom de voz do ator original, você vê se combina com outro ator, um dublador. Rola um comparativo, assim? De tipo, essa voz é grossa, mas o personagem fala muito e é dinâmico. Talvez esse dublador não seja o melhor, por mais que a voz se aproxime, talvez ele não carregue a interpretação que esse personagem precisa. Então, o papel do diretor é muito mais difícil do que eu imaginei que seria. Porque, querendo ou não, acho que você só acaba sabendo quando você é mesmo, né? E então é isso, é um processo É um processo muito difícil, na realidade. Porque você tem milhares de dubladores muito bons e infinitas possibilidades do que escolher, de quem colocar, de quem vai dar a voz àquele personagem. Então, é um trabalho muito complicado de fazer. Da direção de dublagem. Deu pra perceber. Isso que você comentou de filme adulto, que você não pode falar, então foi uma coisa meio com um tom sexual, assim? Isso. São essas coisas que eu não gosto muito de dublar, mas isso é uma opção minha, né? Eu não gosto muito de ir pra esse lado, mas como eu disse, eu sou atriz, então eu tenho que fazer o que eles me mandam lá. Mas, geralmente, eu não gosto de dublar filme de terror também. É algo que, tipo, E não tem como... Não tem como falar, então eu não quero. Não tem como? Não tem como falar. Não tem como, mas você vai ser queimada. Mas é que, por exemplo, o seu Se você- público como influencer, você tem crianças de 11 anos que te acompanham. Exatamente. Só que aí tem que entender também que eu sou dubladora. Né? A minha profissão real é dublagem. Então eu tento usar o meu lado de influenciadora com as coisas legais que eu posso mostrar para os meus seguidores, para as minhas pessoinhas. E aí tudo bem, mas nem tudo que eu dublo é pra faixa etária deles. E eu sempre falo, vê a classificação indicativa, vê com os seus responsáveis se você pode assistir ou não. Nem tudo que a gente dubla vai ser family friendly. Até porque hoje em dia as coisas estão muito mais, né, pra frentex. Então não tem muito o que fazer. Mas eles entendem. Eles entendem que é a minha profissão, não tem o que fazer. E como é dublar jogo? Você ia falar alguma coisa antes? Então, quando é games, não fala dublagem, é localização de games. Porque você não tá olhando o personagem, não tem a imagem dele pra você. Então tem waves. O que são waves? Quando a gente tá falando, no computador, tá tendo ondas sonoras, waves. Você tem que dublar essas waves. É algo muito difícil. Você tem que começar no mesmo lugar e terminar no mesmo lugar. Então, você escuta o original, seja em qual idioma for,
e tentar encaixar nessas waves. Você Nas vai ondas. Nas ondas, Uhum. nas ondas. Você vai localizar essas ondas. E é muito difícil. É um dos processos mais difíceis que tem na dublagem. Mas é muito legal. Aham. E é isso, gente. Jogo tipo game mesmo. game você tá mesmo. falando. League of Aham. Legends, que eu fiz a Zoe. Uhum. Eu fiz Days Gone também, que fiz a Lisa. Fiz um agora de terror, The Quarry, que eu fiz a personagem que eu dublo em Modern Family, que é a Ariel Winter, que é a Alex. Então, é muito legal, mas é muito difícil. Muito difícil mesmo. Nossa, eu fiquei pensando aqui, tipo, deve dar um trabalhão, né? É um trabalhão demais, assim. Eu amo dublar desenho. Eu acho que a coisa que eu mais gosto é dublar desenho, porque você tem mais, né, liberdade. Mas você dublar as ondas sonoras é algo bizarro. Mas aí você tem que olhar no computador e fazer Exatamente. igualzinho. Então, o computador vai estar na frente, a fala também vai estar na frente e traduzida já pra você. Graças a Deus a gente não precisa Ah, então, traduzir. essa era a minha pergunta. Sim, Você fala tem- quantas línguas? Ah, para, eu só falo... Mal, eu falo português, meu anjinho. Mas eu falo fluente inglês também. Entendo espanhol. Entendo algumas coisas de coreano por assistir muito dorama. Mas a gente não tem que traduzir nada. Já tem os tradutores. Eles vão traduzir em qual idioma for. Então já vem o texto traduzido pra gente. Ai, Isso que não bom. significa que a gente vai ler exatamente, fazer exatamente o que tá escrito naquela tradução. Porque eles só traduzem. A gente que tem que adaptar a boquinha, se a fala é muito grande, a gente vai ter que cortar alguma coisa pra caber na labial do personagem. Então, por mais que a profissão de tradutor é muito importante, a profissão de direção também é muito importante, porque ele vai te ajudar. Vai ajudar o dublador a adaptar isso a entrar na boquinha, na labial. Gente, é um Caramba! babado, né? É um babado. Vocês achavam que a gente chegava lá, só fazia uma falinha e foi pra casa? Até parece difícil. Gente, o buraco é muito mais embaixo. Porque trabalhar com a voz e trabalhar com um instrumento, assim como a pessoa que tá na bateria. Ele tem que Exatamente. treinar a bateria todo dia. O guitarrista tem que treinar. O cantor, o dublador, o instrumento principal é a voz. Exatamente. Não é um objeto palpável, porém ele precisa ser exercitado. Exatamente. Então, as pessoas às vezes, por não conseguirem visualizar o instrumento, não valorizam tanto. É Sim. verdade. E o mais complicado é, tipo, se adaptar a cada personagem novo que você vai receber. Você não tem um tempo de estudo. Você só chega lá e vai se adaptar ao seu personagem naquele exato momento. É naquele exato momento, É então. naquele exato momento. Essa era a minha curiosidade. Exatamente. Você chega e, você vai dublar isso, isso, isso. Às vezes o diretor fala um pouquinho do projeto, é um filme, vai acontecer isso, isso. A minha mãe sabe, eu não gosto quando fala, eu já quero fazer logo, eu vou sentindo. Mas vai de diretor pra diretor, explicar como é o projeto e tudo mais. E às vezes nem explica. Chega Elite lá, foi assim? Foi explicado? Elite? Aham. Não lembro. Mas eu acho que sim. Me falaram que era uma pegada um pouco mais adolescente, coisas que eu não fazia tanto, né? Uma pegada mais sexy também, diferente. Mas geralmente eles não me contam tudo, porque também o diretor vai assistindo por pedaço. Então chega 1, 2 episódios, ele assiste, escala, começa a gravar ele, depois vem mais 2. Então, às vezes o diretor também não sabe o que vai acontecer. Então não tem como te dar um briefing tão com muitas informações, entendeu? Mas, por exemplo, canto em dublagem. Música, muito difícil, porque você também... É a mesma coisa, você vai chegar lá e você vai aprender a música na hora e você vai gravar na hora. E grava várias e várias e várias vezes. Só que se várias e várias e várias vezes, às vezes você não tem várias e várias vezes pra você fazer. Você tem 1 hora pra fazer uma música de 1 minuto e tudo mais. E você vai ter que usar essa 1 hora e você vai ter que focar e vai ter que fazer, porque é algo bizarro. Quando eu entrei na dublagem, eu fiz Super Fofos. Acho que foi meu segundo desenho. Esse desenho era cantando, falando, cantando, falando, cantando, falando. Era desesperador, porque mal eu sabia falar, dublar, eu ainda tinha que aprender a música. E quem me dirigia era o Wendell, o Bob Esponja, e a Úrsula, que é o Naruto. E aí eu falava, gente, eu não vou conseguir, não vou. É desesperador. Mas a gente tem que entender que essa é a nossa profissão. Eu tenho um amigo que tá entrando agora, né, na dublagem e tudo mais, e ele fala, nossa... queria tanto levar pra casa o texto pra estudar e tudo mais, tipo, não tem essa possibilidade. Você vai ter Eu tava com essa brisa na cabeça do tipo,
ela leva o texto pra casa, ela lê. Não tem isso. Caramba. Não tem esse tempo. Não tem, e também é muito sigiloso. Tudo tem confidencialidade. Tudo você tem que assinar contrato. Você não pode levar o texto da série Elite, da Netflix, pra sua casa. Eles vão te processar, querida. Você tem o script na mão. É por isso também, por causa de confidencialidade. Às vezes a gente tem que dublar com um X na tela. Com um X na boca do personagem, em preto e branco, ou só aparecendo a boca do personagem, por conta de vazamentos. Então, isso também complica a vida do dublador. De tipo, gente, eu não tô conseguindo nem enxergar essa boca, eu vou ter que encaixar isso. E às vezes a gente dubla quando nem tá pronto. Tá no chroma key, tá sem os efeitos especiais, aí você vê meio os bastidores, porque às vezes você não dubla quando o negócio já tá pronto, a série, o desenho ou o filme. É bizarro isso. Que bizarro! Nem sabia, Caramba. nem sei se eu podia falar, mas já falei. Mas já falou. Nossa, mas curioso isso, que você... Cara, você consegue ver umas coisas que a galera ainda não teve acesso. Não. Isso é muito difícil, né? Assim, dar spoiler, né? Porque você acaba sabendo de coisas muito antes. Muito antes. Você é boa de guardar segredo, então. Eu tento, viu? Eu tento muito, mas é muito difícil. Eu, às vezes, caio em armadilhas de fãs. De, tipo, você já dublou a morte de fulano de tal? E tipo, aí você fala... Será que isso já foi ao ar? Será que eu posso falar? Será que eu vou ser processada? O que vai acontecer? Eu fico... que personagem é esse que eu não tô lembrando? De tipo, alguém me tira dessa situação porque eu não sei o que fazer? Se eu posso falar ou não? Porque você não tem como acompanhar tudo que você dubla também. Se já lançou, se não lançou, se já saiu esse episódio que você já fez e tudo mais. Então, na maioria das vezes, eu só sorrio e aceno. Então tá vindo mais coisa por aí e você não pode falar. Exatamente. Exatamente, eu dublo diariamente. Então, todos os dias tem spoilers de coisas que eu estou dublando, entendeu? E às vezes, assim, eu vejo que alguns dubladores, eles são mais ousados. Eles falam, estou dublando tal coisa. E se eu fizer isso, eu vou ser processado. Então, eu fico bem quietinha na minha. Tô dublando os negócios aí, já vocês vão ver. Eu não vou falar o que é. É isso, é sobre isso. Me conta top 5 dublagens que você fez que foi, assim, mais sensacional pra você. Nossa, mas eu sou libriana. Mas assim, o que veio na mente? Que foi tipo, meu Deus, olha onde eu cheguei, olha o que eu fiz. De ter te marcado de alguma forma, sabe? Eu acho que o personagem em si, que eu dublei, que mais faz sucesso hoje em dia, que na época que eu tava dublando, a gente não achava que ia ser esse sucesso, é Gravity Falls, O Verão de Mistérios. Esqueci de falar desse também. Eu faço a Mabel de Gravity Falls. A Mabel foi um boom muito grande. Todo mundo hoje em dia que me conhece pela Mabel. E não é um desenho tão, assim, conhecido ao meu ver. Mas todo mundo que me para e todo mundo que me conhece... sabe quem é a Mabel de Gravity Falls. Eu acho que um personagem de realização foi a Princesa Clara de O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos. Porque eu queria muito dublar uma princesa da Disney. É a sua cara, ela, inclusive. Nossa! É você. E foi tão difícil dublar ela, porque ela tem um outro timbre. Ela fala bem mais baixo, ela é tímida, quase não sai a voz. Me deu um trabalhão. Depois eu até passei mal quando eu acabei de tanto... acho que emocional mesmo. De tipo, caramba, eu tô dublando um negócio da Disney. E tinha um produtor também acompanhando. Um microfone aqui, um microfone aqui. A tensão de ser Disney, a tensão de ser uma princesa, a tensão... Projeto grande. Exatamente. Mas foi muito gratificante quando eu assisti nos cinemas. Rola uma palhinha? Era o... Devolve a minha chave, né? Você assistiu ontem? Eu escutei isso ontem. Eu só lembro essa frase. Ai, graças a Deus. Geralmente a gente tem que decorar frases padrão dos nossos personagens, porque sempre vão pedir, faz uma frase, aí você tem que decorar. Aquela frase você vai falar pro resto da sua vida, mas você vai decorar. E uma recentemente que lançou ano passado, né, nos cinemas, foi One Piece Female Red, que é um anime muito conhecido, em que eu dublei a Uta, que é a vilã do filme, em que ela dublou em que ela cantou 7 músicas. E quem cantou no original, no japonês, é uma cantora muito hypada lá no Japão, a Ado, que ela canta
gente, absurdamente bem. Ela é sensacional. Então foi um desafio muito grande dublar e cantar, porque lá no Japão, uma fez o canto, outra fez a voz original. Geralmente isso acontece muito, né? Aqui no Brasil, eles estão optando mais por ser a mesma pessoa que dubla, a mesma pessoa que canta. E esse foi o desafio mais difícil pra mim até hoje na minha carreira de dublagem. Pelo fato de ser muito pouco tempo, e de serem 7 músicas bem elaboradas. Eram aquelas 7 músicas de abre voz, de rasgadinho, de tudo. Quantos minutos? Me tirou tudo da minha zona de conforto. Totalmente da minha zona de conforto. Tem músicas que tem 4 minutos. Foi um trabalho muito difícil, mas que hoje em dia, além dos mais difíceis, é um dos meus preferidos. Então não tinha como não falar da Uta aqui. Tá faltando mais 2. Tá faltando. Eu não tô contando. Eu contei 3. A Twilight Sparkle de My Little Pony, mas tem também Detona Ralph, que eu faço a Tata Caramelo. Que você é um bug, Vanellope, bugs não correm. Então, que ela é a vilãzinha. Ai, que eu amo muito, querendo. Não é uma participação pequena, né? Mas sempre lembram dela. Ai, Marguerite. Marquente. Marquente meu. Mas eu também acho que a Kafka, por mais que ela apareça pouco, Você ela tá é rindo, hein? Não, deixa eu explicar uma coisa que eu lembrei aqui. No TikTok tem uma trend que tava viralizada. A de que sotaque? não era nem de sotaque de São Paulo, mas era sobre aquelas patricinhas dos Estados Unidos. Como é It Girl? Como que era o nome que eles estavam falando? É tipo, eu acho que é um negócio mais ou menos assim, mas isso tava mais. A galera tava, por exemplo, pegava uma câmera. Legal que a imagem na cabeça dela, eu sou Patricinha, né? Exatamente. Ótimo, Mas a gente Mas eu sou mesmo. eu sou super paz. Tudo bem, Tudo bem, olha as minhas unhas. Mas é porque eu achei muito bom que você começou a falar e parecia uma patricinha uma hora, né? Que você contou uma parte. Aí daí eu comecei a lembrar do TikTok e comecei a dar risada. Mas sobre isso. você já fez. Eu não sei se vocês viram, mas no TikTok, tipo, tá rolando isso mesmo. Uma patricinha bem forçada, assim. Que são aquelas meninas do tipo. Meninas novas. Pick Me. Isso, desculpa, eu tinha esquecido. É pick me. Tipo, aquelas Pick me pessoas girl. que querem Pick chamar me. atenção. Exatamente, cara. E só falam assim. Aí eu só vou viajar pra Dubai todas as. É sobre isso. É isso. Nossa, eu acho muito bom. Eu acho muito Eu também adoro, mas eu adoro fazer umas vozes assim, do nada. Mas uma coisa que a minha mãe me lembrou é que eu não tinha colocado isso em pauta, são que a gente faz teste pra maioria das coisas que a gente dubla. Então, geralmente chega uma produção pra você, pro diretor, ele escolhe 3 dubladoras que se encaixam mais ou menos nesse perfil de voz e faz o teste. Então, a maioria das coisas que a gente faz são testes, não é porque a gente quer ir lá e dublar e tudo mais, é porque a gente passa o teste. Tanto que você recebe muito mais não do que sim. Você faz milhares de testes pra não pegar nenhum. Às vezes. Então, isso é um ponto muito importante que a minha mãe lembrou, que Como que você ouviu ela? Aquelas... gente, sintonia! Aqui, ó. Foi por osmose, entendeu? Mas é porque a gente... É porque tudo, na verdade, quase tudo, a gente faz teste. E é bem frustrante, porque às vezes você faz uns testes pra umas coisas gigantescas. Você fala, não, se eu pegar agora. isso... Você gera uma expectativa. E aí você não pega. Aí você fica bem triste. Mas é a vida de todo mundo, né? Faz parte. De ator, de qualquer profissão que você tem mais não do que sim. É só não desistir. Óbvio, né? Tem uma hora que a bad bate. Tem uma hora que bate. Mas é só não desistir. Bebe uma água, levanta a cabeça, que a coroa cai, isso não. E você, todo dia, de segunda a sexta, você trabalha fazendo dublagens. Exatamente. A gente não tem uma rotina. Então, a gente que faz e monta a nossa agenda. E os horários é a gente que monta. Então, uma casa, um estúdio. Oi, eu preciso de você tal dia, de tal horário ou tal horário. Aí você vai ver se você tem aquele dia. Se não tiver, eles tentam encaixar em outro dia. E assim a gente vai montando o nosso cronograma diariamente. Não é algo fixo. Então, cada dia é diferente do outro. Por exemplo, hoje estaria aqui, eu não marquei mais nada. Não marquei mais nenhuma dublagem, nenhum outro compromisso. Mas a gente tem essa liberdade também de fazer a nossa agenda. Exatamente. E são agências que têm os seus dados, que te ligam? Como é que São funciona? estúdios de dublagem. Estúdios de dublagem. Isso. Então, são espalhados por São Paulo. E eu também faço pro Rio de Janeiro. Eu ia perguntar isso. Você faz por em outro causa estado? da pandemia, a gente teve que fazer um estúdio remoto na nossa casa pra gente conseguir dublar. Então,
agora a gente tá conseguindo dublar pro Rio de Janeiro também. Então isso é legal, porque outros estúdios também te conhecem e te chamam também. Mas cada estúdio dubla pra um cliente diferente, pra uma distribuidora diferente. E são eu ia falar pelo Brasil, por São Paulo todo. É porque o São Paulo é tão grande, né, gente? Que cada zona tem um estúdio diferente. Então são os estúdios. Ah, é que assim chamam. aqui? É, tem vários estúdios espalhados estúdios. por São Paulo. Legal. E é um cada numa. Por isso que eu gosto do remoto, porque você dubla pra 5 estúdios. Em casa! Se ficha minha! Ai, gente, você não precisa se estressar com o trânsito, com o estacionamento, com nada. Gente, vamos dizer sim à dublagem remota. E você tem sua cabine lá na tua casa. Eu e tenho você... uma cabine acústica, isso mesmo. Isso, daí você dubla lá. Fica no seu quarto. Não, fica na sala. Na sala? Isso, fica na... Gente, eu não sou tão rica que nem vocês. Vamos pensar aqui que a minha casa é bem pequenininha. E no quarto não cabe. Então realmente, a gente tem até que sacrificar um pouquinho da nossa sala, desculpa, mãe. Mas a minha cabine fica na sala. E tem e assim, ela não protege de todos os ruídos. Então pega, às vezes, avião, pega o vizinho. Você deve ficar muito brava. Vocês não têm noção. Eu botei essa cara aqui, eu sou muito sem paciência. O vizinho começa a bater, fazer construção, inventar de fazer uma construção agora. Eu só posso dublar a partir das 5. Porque 8 horas da manhã tá o tec. E porque as pessoas falam, mas Bianca, você tem uma cabine acústica e pega, porque não é uma cabine acústica. Tipo, não é uma estrutura grande, não é um estúdio mesmo com o isolamento ideal. Então, nossa, eu passo muita raiva, mas eu ainda prefiro dublar remoto, gente. Tem dublar em casa. Exatamente. Às vezes você faz remoto e às vezes você tem que ir até o estúdio. Isso, presencial. Antes da pandemia, tudo era presencial. Então, todos os dias a gente ia pro estúdio. Depois da pandemia, que agora tem uma agilidade, assim, que a gente pode tanto fazer remoto, tanto fazer presencial. Hoje em dia, eles prezam mais pelo presencial, até porque é o que a gente tá acostumado, né? Mas por conta de ter o remoto também, ajuda a gente a pegar mais trabalho. Então, querendo ou não, durante o dia a gente consegue trabalhar mais quando é remoto. Porque a gente sai de um link, porque hoje em dia te manda um link em que você vê, né? Tá protegido também. Porque tem a questão da confidencialidade e tudo mais. Então, é isso, é sobre isso. Eu tenho uma dúvida aqui. É sobre você. Pelo amor de Deus, você é muito culta, cuidada. Cuidado com essa dúvida, eu não sou muito apropriada. Fala aí pra mim. Que isso? Não, o lance de dinheiro. Dá pra ganhar dinheiro com a dublagem? Olha. Então, dá É que ela quer entrar pra dublagem, né? Mas eu tenho DRT. Eu tenho Não, eu não quero entrar pra dublagem. Eu falei brincando, não falei sério. Não, mas eu poderia, né? Sim, poderia muito. Super, Poderia. tenho DRT. Eu acho que de todas as profissões que eu já tive, com certeza a dublagem é o que você ganha mais, acaba ganhando mais, né? O mundo do entretenimento não é um lugar que paga muito bem quando você não é muito conhecida. Então, se você é uma atriz já renomada, se você é uma apresentadora... Se você é uma Bianca Alencar. Eu ia falar de mim, não. Você é uma Bianca. Não, mas como eu disse, como a gente trabalha por conta, se a gente não tem trabalho no mês, a gente não ganha. Então, assim, é muito incerto. Pode ter mês que você vai ganhar tanto e pode ter mês que você não vai ganhar quase nada. A gente já ouviu isso de influenciador também. Você também é influenciador e você também sabe. eu sou influenciadora. Então, é complicado, porque é muito incerto se você vai conseguir pagar as contas no final do mês. Por mais que tenha um glamour, tenha uma glamorização de, você é famosa, você chega no shopping, as pessoas te conhecem. Ótimo, isso é muito bom, mas isso não garante que você vai ter o dinheiro pra pagar no final do mês, entendeu? Então é algo que, graças a Deus, sempre Deus me dá a oportunidade, sempre Deus coloca alguma coisa, mas é algo que fica na nossa mente. Se a gente não ter trabalho, a gente não ganha. Então isso é a parte ruim de profissões assim, que você não tem uma garantia. Você não tem uma renda fixa que tá todo mês, você tem esse valor e você pode fazer isso. Cada mês é diferente. Mas a gente tem que
confiar em Deus e pensar positivo, que sempre vai dar certo. Pra mim, sempre deu certo, graças a Deus. Uns apertos ali, mas sempre dá certo. O importante é isso. Mas, pra quem tá entrando na dublagem, tem que entender que até quando você tá entrando, você não vai dublar muito, então você não vai ganhar muito. Então, às vezes você vai se frustrar e falar, poxa, eu queria, né, ganhar dinheiro, mas... Calma. Até os veteranos, até quem tá há muito tempo, tem períodos que não dublam muito. Tem períodos que não ganham muito. Períodos que, por exemplo, essa greve que tá tendo dos roteiristas vai afetar também a dublagem. Porque as produções estão paradas também, não estão produzindo. Então vai ter uma queda. Isso é meio que... óbvio pra gente. Então a gente vai vendo, graças a Deus eu tenho a profissão de influenciadora também, que também a gente não tem muito o que fazer. Tem que esperar da marca te chamar. Né? Oi, tudo bom, marca? Pode me chamar. De tipo isso, né? Mas assim, é o que eu tenho que reconhecer, que eu sou muito privilegiada. Eu tenho tios que tem que acordar 4 horas da manhã, pegar trem, metrô lotado pra ganhar um salário mínimo. Então eu tenho que reconhecer que eu sou muito privilegiada por eu cuidar da minha agenda, dos meus horários. Olha que privilégio. Tipo, se eu não quero acordar cedo na semana que vem, é só eu não pegar nada de manhã. Isso é um privilégio muito grande. Flexível. Nossa, então eu tenho que reconhecer que, tipo, eu sou privilegiada pelo trabalho que eu tenho, entendeu? Você teve parceria com a Sony Music? Há muitos anos na atrás. Época lá do atrásão. Do Gugu, ela fez um CD pra... Do CD, foi. Não, mas eu acho que era tudo contrato deles lá. Porque, era deles? Não. Na verdade, meus pais tiveram que assinar antes de saber se eu ia ganhar o programa ou não. Então era algo mais dark. Era deles, essa parte, assim, do Balão Mágico, a gente não ganhou nenhum dinheiro, assim. Tiraram a gente... Eu morava em Itaquaquecetuba. Aí eu sou humilde, gente, para. Aí colocaram a gente pro Morumbi. Pro Morumbi. Gente, é um lugar muito bom. E pagaram 3 meses as coisas, depois vocês que lutem. Então, foi uma época difícil pra gente, que a gente saiu de um nível pra outro nível, só que o dinheiro não tava acompanhando esse nível, e aí... Então, assim, é o que a gente fala, é muito glamorizada a profissão de artista, de cantor, de atriz, mas vocês não sabem os perrengues que passam. Tem por trás. O sofrimento que é, o ego, esse meio tem um ego muito inflado, tem uma competição que é... Eu odeio esse tipo de coisa, de competição. Na dublagem tem também? Tem em todo lugar. Acho que nesse meio artístico é bem forte. É muito forte. E isso é muito desgastante. Porque eu acho que foi da minha criação, não sei, mas eu sempre fui muito tranquila em relação à rivalidade feminina também, que tem muito de tipo, não, mas você tem que fazer, você tem que ser melhor, você tem que ser mais bonita, você tem que ter mais... E eu sempre eu não tive muita preguiça disso, mas hoje em dia as pessoas têm um ego muito inflado. Então, além da parte glamorizada, tem a parte ruim também de ser uma influenciadora, uma pessoa pública, né? E também tem outro lado, de ter gratidão pelas pessoas que te fizeram pública, né? Porque tem geralmente muitos artistas que hoje em dia, eu não consigo mais sair pro shopping, porque eu não consigo comer, Mas você trabalhou pra isso, você queria ser... Você queria ser artista, mas não queria ser famoso? Impossível, não dá. Não dá. Você tem que ser grato às pessoas que te fizeram chegar lá naquele momento. Que estão te dando carinho, amor. Exatamente. E eu amo quando me reconhecem no shopping. Eu amo quando me Você não faz cara feia pra tirar foto, não, né? Pelo amor de Deus. É exatamente isso que eu tô falando. Tipo, poxa, eu devo tudo às pessoas que me reconhecem. Eu fico muito feliz. Eu até falei pra minha mãe, eu sonho um dia de eu chegar no shopping e eu fechar o shopping. Tipo, não conseguia andar no shopping de tanta gente que me reconhece. Porque, tipo, eu tô nessa profissão pra isso. As pessoas que falam, eu gosto muito da arte. Eu amo a arte também, mas eu também quero a fama. É normal. Não tem como você ser artista e não ser famoso. É complicado, né? Que hoje em dia as pessoas falam, mas fulano de tal me tratou mal porque não queria tirar foto. Isso é
péssimo, poxa, você é artista, as pessoas querem te conhecer, querem te dar um abraço, querem falar o quanto você é importante pra elas, quando você pode até ter mudado a vida delas, ajudou de alguma forma. Então eu sou bem contra artistas que não gostam da fama, porque tipo, eu entendo também o lado deles, porque é pesado em algumas situações, de paparazzi, de pessoas que também querendo saber da sua vida pessoal o tempo todo, invadindo a sua privacidade, isso também deve ser muito difícil, mas eu também entendo que, tipo, essas pessoas só querem te abraçar, conversar com você, te dar um beijo, sabe? Fiquei com vontade de te abraçar agora. Muito bonitinha falando. Mas é isso, é entender que, tipo, a gente tá nessa profissão pra isso, pra eles, pra entreter, pra fazer risada, pra tirar um pouco do caos que é o mundo, do caos que é a vida real. Então, acho que mais tanto a dublagem... leveza. Exatamente, tanto a dublagem, tanto o meu lado influencer, os vídeos, é pra alegrar as pessoas, é pra tirar um sorriso, é pra tentar deixar o dia dessa pessoa um pouco mais leve, porque o mundo tá pesado. Tanto pra gente que tá fazendo conteúdo, e tanto pras pessoas que estão recebendo esse conteúdo. Então eu acho que é isso, a gente precisa de mais leveza, gente. Pelo amor de Deus, bebe uma água, respira. Sem estresse. Bianca, A vida é muito curta, eu acho. uma A vida pergunta. Ai, meu Deus, eu tenho medo de perguntar. Fica tranquila. Sobre a inteligência artificial, ela pode substituir a vida das pessoas que trabalham com dublagem? Então, isso é uma questão de se pensar. Porque a inteligência artificial já tá tomando espaço em outras profissões também. E até onde vão substituir todos os humanos? Tipo, a gente não vai ter mais trabalho? A gente não vai mais trabalhar em nada? Nem roteiro, porque os roteiristas agora parece que a inteligência artificial faz o roteiro. Desenhistas fazem, a inteligência artificial desenha e faz... Então, a gente não vai ter profissão. A gente vai voltar, então, ao tempo das cavernas, em que a gente não trabalhava e não fazia nada. Porque é isso que eu tô falando. Eu acho muito legal a tecnologia, mas até que ponto a gente vai ser substituído pela tecnologia? A tecnologia tem que ser um aliado da gente, não substituir a gente. Eu acho que tem coisas que, claro, vão facilitar a nossa vida, graças a Deus, mas eu acho que tem coisas que vão atrapalhar a nossa vida. E vai tirar a profissão de muita gente. Então eu não sei até que ponto também os fãs estão dispostos a ver a dublagem de inteligência artificial. Você é PJ? Você gera nota pra... Sim, tá. sim. Pra você, tipo, tá numa gravadora dessa, por exemplo, uma pessoa que quer começar aí a trabalhar com isso. Os primeiros passos... Precisa fazer um curso de dublagem, precisa ter o DRT, e aí sim os estúdios, que são do SATED, né, vão te chamar pra dublar. Então, o que tá acontecendo hoje em dia? Você dubla um áudio no TikTok, aí já colocam dublador. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É isso. As pessoas estão tomando o isso. título. Eu sou dubladora, Aí é osso, mas eu né? faço vídeo pra internet dublando. Isso não quer dizer que você é um dublador. Entendi. É diferente. E as pessoas estão pecando um pouco, estão misturando um pouco. Até porque quando você faz uma dublagem no TikTok, não é uma dublagem, é um lip sync. Mas é muito difícil também você falar, vou lip syncar esse áudio aqui. Estevam Ferreira. É mais fácil. Você vai falar, vou dublar. A gente falou dele. A gente tava falando agora. É mais fácil você falar, vou dublar um áudio do Estevam Ferreira. Aí, beleza. Mas eu entendi o que você tá falando, que as pessoas estão tomando isso como profissão delas. E, então, pra você ser dublador... E uma coisa também que é muito polêmica, já que a gente já tá polêmica, né? Já que a gente tá Talents, causando. que são pessoas que são famosas, que não são atores, que dublam filmes. Como que chama? Star Talents. Star Talents. Isso. Que são, por exemplo, o marketing de tal distribuidora escolhe essa pessoa pra dublar, pra alavancar o marketing do filme. E aí essa pessoa já coloca, sou dublador. Não é. Você dublou aquele filme. Isso não significa que você é dublador. Você não trabalha com isso. Você só dublou aquele filme a convite daquela marca, daquela distribuidora. Então, hoje em dia, os fãs não estão gostando de Star Talent por isso. Porque como os dubladores profissionais já estão tomando um espaço no mercado, eles estão falando, pra que precisa gente famosa pra dublar, sendo que não sabe dublar, vai estragar o filme. Então, hoje em dia, as pessoas estão contra Star Talent. Star Talent é tipo, é um exemplo, tá, gente? Exemplo. Luciano Huck no filme Enrolados. Esse é um exemplo de Star Talent. A Isa, que dublou Rei Leão. Isso é Star Talent. Pessoas entendi. que não são atores nem atrizes, são cantoras ou
pessoas e vão lá e vão dublar. É isso. Isso tá acontecendo também com os cantores, né? Mas nem vamos entrar nisso. É melhor, né? E sobre esse lance de inteligência artificial, eu vi que o Tom Hanks, ele liberou utilizarem a voz dele quando ele morresse. Tipo, pode utilizar minha voz aí. Mas só quando eu morrer. Ele morreu. Quando ele morrer, tá liberado aí utilizar a voz dele pra fazer inteligência artificial. É que eu não sei até que ponto que essa inteligência artificial vai chegar. É porque ruim, eu acho hoje isso em aí. dia tá muito forçado. Já tá tudo Exatamente. ficando muito forçado. Mas quem sabe mais pra frente eles não desenvolvem? Por exemplo, pega a voz de um ator internacional e consegue colocar em todos os idiomas. Exatamente. Ai, a gente se lascou. Me ferrei, amigos e amigas. Estevam Ferreira. Mas é isso, gente. É igual os samples hoje em dia, né? Claro, ainda tem a parte de você criar melodia e tudo mais. Mas os samples também, querendo ou não, é uma inteligência artificial aí. Que você usa o sample que já existe da música e aí compõe em cima desse sample que já existe. Você só pede autorização pra usar esse sample. Então, eu acho que assim, é algo novo. É algo que dá medo, porque a gente não sabe até quando, o que vai acontecer na realidade. Mas é algo pra gente também entender. Calma, vamos com calma. Não vamos tentar substituir todos os seres humanos, pelo amor de Deus. Parece que estão tentando, né? Ninguém assistiu esses milhares desses filmes que o robô mata a humanidade. Eu não entendo, gente. Tá... Olha, me estressa. Eu até me exaltei um pouco. Mas é sério, gente. Já a gente vai ser morta por robôs que limpam a nossa casa. E aí a culpa é de vocês que criou esses robôs. E tem um site também, Falatron, que você já escutou falar? Falatron? Falatron, gente. Só deixa eu conferir aqui, mas é isso mesmo. Que daí você coloca, tipo, o nome do artista que você quer escutar a voz dublando determinado... Oi? Nossa, que nível que a gente tá chegando, cara. Isso, falatron.com. Falatron.com. Daí eu vou abrir aqui o link. É melhor? Abre eu o vou abrir o link. link e vou te mostrar. Laura, faz uma perguntinha enquanto eu abro aqui. Uma pergunta, Eu já vi isso de tipo assim, artista, por exemplo, um artista do BTS, cantando uma música do Justin Bieber por inteligência artificial, é isso? É mais ou menos isso. Porque você tá. Aí estão fazendo, tipo, a Ariana Grande cantar uma música em português. Eu vi isso, eu vi mas achei isso. ridículo. Não, eu também achei ridículo, mas isso é um uso da inteligência artificial. Eu acho. É bizarro, porque dá pra você Estranho. colocar qualquer coisa pra Ariana Grande falar. Isso é muito bizarro e é muito complicado. Muito e é muito complicado. difícil. Imagina, coloca uma coisa super polêmica pra ela falar, isso viraliza e é uma inteligência artificial. E é uma inteligência. Pois é. Isso daí é verdade. Tá ficando perigoso bem, já, É né? bem perigoso, porque podem usar. Tipo aquela novela da Globo. A Travessia mostrou isso. Teve uma cena Exatamente. bem Nossa, pesada ali, né? Pesada. E ele usou da inteligência artificial. Total, pra se aproveitar da menina. E a voz dele era de uma menininha. Então, Era de uma menina e que ele era fã. falava atrás do computador com uma voz de homem. Então. Aham. E também, hoje em dia, que eu sou mais do gueto, né? Tá dando muito golpes de, tipo, pegando a voz do seu filho, do seu... Me ligaram esses dias, lá em casa. Mentira! Eu achei que era só Sério? pessoal Falaram- mais assim, simplório, mais humilde. Não, É gente rica também? Oh, meu Deus, gente, vocês estão pegando todo mundo. Mas isso é bizarro, porque gente Uma mais mulher idosa, chorando. mais idosa, por exemplo, nossos avós, quem não tem muito acesso à tecnologia, aí usa a minha voz, por exemplo, pra falar: oi, vô, não, eu preciso de assim dinheiro. mesmo, Imagina Fui que... assaltada, essas coisas. E tem bastante material da sua voz por aí pra pessoa pegar. Exatamente. A sua tem muito. Mas dá pra ter. saibam que eu e a minha família temos Código. uma palavra de segurança. Vocês não vão enganar a gente. Mas a aí- gente pensa à frente. Então, mas falam que tem que ter mesmo Tem que essa ter. altura do campeonato. Não, agora é verdade. Se vocês não têm uma palavra de segurança com a família de vocês, Comecem vão a fazer ter. agora. Eu não tô falando, não tô brincando. Gente paranoica tem uma probabilidade menor de morrer. Porque a Sim. gente vai pensar em todas Se as preocupa mais. possibilidades. Exatamente. Sejam paranoicos. Sejam desconfiados. O mundo hoje em dia Tá tá ó. maluco. Eu não sei nem se vocês são robôs. Eu sou. Eu não sei nem se eu não tô numa maca ou vendo uma realidade paralela. Meu Deus, tá acontecendo mesmo, né? Ó, eu coloquei aqui no site, tem, por exemplo, você vai selecionar o nome do personagem, assim, o... Que personagem você Por colocou? exemplo, Bob Esponja, tem Ben 10, tem atores. Você coloca o que você Caramba! quer. Eu coloquei, por exemplo, Bob Esponja. Aí embaixo você seleciona, tem Lula Molusco, Patrick, Seu Siriguejo. Aí eu coloquei Lula Molusco. Aí eu escrevo o que eu quero ouvir na voz do Lula Molusco. E ele fala. E aqui eu vou gerar o áudio.
Tá carregando. Vai, E o querido. gosto de abacaxi com noz, chocolate e banana. Ele tá meio revoltado, né? Ele tá meio bravo, né? Mas é bizarro. Mas tem o lance da emoção também, que a gente que é atriz, a gente consegue colocar a emoção, coisa que... Porque, a voz, você faz, tipo, a alma Exatamente. de corpos. É muito doido. Mas a partir do momento que eles conseguirem a voz original da pessoa em todos os idiomas, Vixe. aí não tem como defender, né? Não, Porque aí vai não ser a tem. voz da pessoa mesmo em outros idiomas. Eu acho isso um pouco impossível de acontecer. Mas eu também... Vou duvidar? Eu também achava impossível tantas coisas e estão acontecendo. Tipo, meu celular existe, dá pra fazer uns negócios Mas, estranhos. pensando, se a gente for por esse caminho, tem um lance também que o artista gringo lá, ou internacional, ele vai querer cobrar por isso. Exatamente. verdade. E aí qual que vai ser o custo qual que vai disso? ser o custo? Tomara que ele cobre muito. Muito, é verdade. Tomara. Cobre muito, viu? Porque, assim, uma pessoa que vai contratar, né? Assim, os gastos que envolvem a dublagem. Exatamente. Tem o estúdio, Estúdio, tem o tradutor. o tradutor. A pessoa se locomove, né? Então, ir até lá, acho que isso conta também, não conta? Dependendo. Não, eu acho que assim, a contratação, por exemplo, como eu não tenho um estúdio de dublagem, eu não sei muito como que é. Mas geralmente, o que eu acho que deve ser? A distribuidora procura um estúdio, aí fala, esse estúdio aqui tá disponível pra esse trabalho e tudo mais. Aí entrega esse estúdio, você tem esse prazo pra me entregar. Essas exigências, por exemplo, tem que ser essas pronúncias corretas, precisa deixar tal música no original. Então tem tem uma série de regras que você tem que cumprir. Aí depois você tem que passar isso pra um diretor, ou o diretor vai assistir, vai escolher as vozes, se o cliente vai definir se vai precisar de teste ou não. Se não precisar, talvez é um pouco mais rápido. Se precisar de o teste é pago pros... Não. Não é pago? Não é pago? Gente, que doido. Sabe A por gente quê? só se ferra, meu anjo. Nossa, que coisa que não é pago o teste pra Eu faço dublagem. vários testes e nada. E não Porque- paga nada. É porque quando você faz teste pra comercial, tem um cachezinho, né? É teste de Não tem. atriz e de Exatamente. ator. Se É você... pago. É pago. Só não é pago o self-tape, que é o teste de ator e de atriz que você faz dentro da tua casa, né? Ah, Você grava entendi. Aham. o celularzinho. É, Mas se você vai até o estúdio fazer um teste, você... Eles bancam. Não, eles pagam, tipo... Eu não lembro agora a média, mas é tipo uns 90, 80 reais, tipo, só pra você... Tipo, Ah, uma entendi, ajuda de fazer o custo, teste. né? Se você não passar, tá pago aí. Exatamente. Se você não passar, é entendi. tipo uma ajuda de custo que você foi lá, né? Isso, mas Na você dublagem, não. precisa ter o DRT pra isso. Se você é ator entendi. e não tem DRT... Essa que é do TikTok aí, acho que tá atuando pra caramba aí, ó. Não, e tem eu e a Laura, a gente tava vendo esses Vocês dias... são muito polêmicas. Esses dias a gente tava vendo que a galera coloca atriz, ator na bio do Instagram e a não gente tá tem vendo- DRT. E não tem DRT, que lindo! Tá lindo, lindo, tá lindo. Exatamente, coloca dublador e não é áudio no TikTok. Galera, vamos cair na real. Gente, vamos ter o senso, vamos ter o senso, meus amorinhos, vamos. Eu sei que profetizar é bom, mas mentir já é pecado. A gente pode falar, um dia eu vou ser, mas então, aí vai ter o teste, aí depois vai ter que demorar o tempo pra um filme ficar pronto. Então vai ter que escalar todo mundo nos horários certinho. Então eu acho que pra você, por exemplo, fazer um filme ficar pronto, são uns 30 dias, 40 dias, até todo o processo ser finalizado, até o tradutor traduzir, adaptar canções, adaptar isso. Então é um processo demorado, não é um processo rápido. Eu quero saber sobre sua alimentação. Você evita comer chocolate? Nossa, adoro, Você do vai na nada, academia? né? Que isso? Não. Mas eu lance assim, porque, por exemplo, pra o voz? leite, Ah. ele faz ter mais entendi. secreção. Aí fica com, vou falar... Você é muito inteligente. Ah, meu ela Deus. pega os ranho. negócios. Exatamente. Tipo um pigarro. Pigarro. Fica- Falei ranho. o chocolate, o leite, cappuccino, vai deixar com o pigarrinho ali. E aí, se você vai trabalhar com a voz, não é bom. Se você come Entendi. uma maçã, dá aquela Exatamente, por isso que eu não limpada. gosto de maçã, porque geralmente você tem que comer muita maçã quando você é dublador, entendeu? Sério. E aí, Muita você maçã. enjoou já de comer maçã? Já eu enjoei, mas eu como remédio. Tipo assim, minha voz não tá muito boa, tem que dar uma limpada. Eu como uma maçã. Você faz gargarejo? Faço com água e sal. Água e sal. Água e sal. Só. Água morna. Eu gosto também. Coisa de mãe. É ela que faz pra mim. Mas assim, eu nunca fui muito ligada à vida fitness, essas coisas de vida saudável e tudo mais. Eu sempre tive uma alimentação péssima, tipo paladar infantil. E aí veio a pandemia e tudo mais. Eu falei, acho que eu preciso mudar. Oh, Deus. Acho que eu vou ter que entrar na academia. Eu entrei. Durou quanto Esse ano, tempo? Esse Tô ano. brincando. Eu entrei esse ano na academia.
Eu parei porque eu tava doente, né? Por isso que eu não tava indo, mas depois eu vou voltar. Mas a academia é ótimo pra tua profissão como dubladora. O problema é gostar. Mas é porque você, quando você faz a dublagem, você tá lá no estúdio ou na tua cabine, você mexe o corpo pra fazer, não mexe? Você não pode mexer tanto também, Mas porque você, tipo... você tem que dar uma expressão corporal pra vir, né, essa interpretação apenas na voz. Mas, sim, isso é bom, na verdade, pra nossa saúde mental, né? Porque exercícios e alimentação boa é bom pra nossa saúde física, mas principalmente pra nossa saúde mental. Sim. Então, eu entrei na dublagem, eu entrei na academia e eu comecei a comer um pouco melhor por causa da minha saúde mental. Bacana, É mais o mental do que o físico. Porque geralmente, as pessoas entram na academia só pelo físico, só pelo... Não, gente. A gente só quer parar de ser louco, entendeu? E tem tanto pensamento estranho. Eu acho que eu tô precisando malhar um pouco, acho que eu tô precisando puxar um peso. Não é normal isso, umas insônia doida. Então, assim, a gente tem que cuidar. Uma hora na nossa vida, a gente tem que parar e pensar e falar, pera, vamos fazer as coisas direito. Mas eu amo uma porcaria. Eu amo uma porcaria que você assim, gosta de comer, assim? Eu amo pizza, eu amo hambúrguer, batata frita e coisas com catupiry, queijos e coisa com chocolate. Ai, até salivei. Eu evito também chocolate antes de dublar. Mas às vezes eu uso chocolate pra me dar ânimo. Então, às vezes a minha mãe, come chocolatinho pra te dar um ânimo, porque eu não tomo café. Porque eu acho que seria um pouco demais. Eu já sou muito imperativa. Se eu tomar um café, acho que eu vou na lua e volto. Então, acho melhor não. Você não gosta? Eu não Você gosto, corta a infelizmente. cafeína. Não tenho cafeína no meu corpo. Você bebe? Graças a Deus não também. Que Você eu não acho bebe que também seria- álcool? Também Também nada. não, nada de álcool. Eu experimentei, acho que de champanhe, horrível. Um negócio horrível. Uns negócios assim, eu não gosto. Eu não gosto do De cheiro. nenhum, nada. Nenhum, nada. Você gosta... nada. E final de semana, o que você curte fazer? Você falou que você evita um pouco sair por causa da profissão, mas o que você gosta de fazer, assim? Gosto de ficar em casa. Descansar? Exatamente. Dormir? Vendo meus doramas. Vendo meus vídeos de K-pop e dormindo. Você assiste? Gosto muito de me assistir. Às vezes eu sou expulsa pelos meus pais. Vai socializar um pouco, a gente não aguenta mais você aqui em casa. Sério? Você gosta de ficar em casa? Exatamente. Assim, eu já Caseira. tive a minha vida baladeira, né? Mas agora eu sou uma menina mais recatada e do lar, entendeu? Eu sou mais... gosto tanto da minha caminha. Tanto que eu tô participando agora do Rola Enrola. Porque meus pais falando falaram, pelo amor de Deus, nisso. vai desencalhar. A gente não aguenta mais você aqui. Brincadeira. eu quero Falando saber, nisso, eu quero saber. eu queria puxar aqui um negócio. Vai aparecer aqui atrás, ó. Agora, nesse exato momento. Daqui a pouco... Ó, já Ó, já apareceu! Pode ser amor! Ixi, ela assustou. Eu acho que ela assustou. Ela assustou. Não, relaxa. Aqui é só amizade mesmo. É só amizade mesmo. Ou não. Aquelas- Eu estou um pouco com medo dessa parte. Não, fica em paz. a gente... São perguntas polêmicas? Não. Não, a gente só quer saber Não, como não, não. anda teu coração. Você achou a gente polêmica? Tá vazio. Você achou a gente polêmica? Não. É porque eu sou muito, tipo, sincerona, assim. Eu não tenho filtro pras Não, coisas. mas eu achei só que tô- vocês Umas paradas têm do nada. coragem. Aquelas A gente tem coragem? Eu tô zoando. Mas eu achei vocês bem verdadeiras, assim, pé no chão. De tipo, por mais que vocês sejam lindas e famosas e Ai, maravilhosas. muito obrigada. Vocês são 1.700 seguidores. Para! Mas vocês são patricinhas tão legais. Eu amei o nosso grupinho. Esse é o famoso gritinho das patricinhas. Pick me, girl. Isso! Pick me, pick me. É muito bom, Não, mano. quem diria? Na minha adolescência, a minha diva amora era Avril Lavigne. Oh. E hoje em dia eu sou muito patricinha. O Eu não cabelo sei- é por causa eu não disso? sei o que aconteceu. Não sei, não. E olha as unhas da gata. Mas eu sou muito patricinha Faz assim, ó, hoje em mostra dia. pra Eu acho que foi a Hannah Montana, a Sharpay, sabe? Eu acho que elas influenciaram. Você não fez participação em Hannah Montana? Participei. Sim. E aí, como Olha o foi? sorriso, Nossa, vocês não têm noção do quanto... Cena entre estrelas. Eu surtava toda vez que eu ia dublar um oi em Hannah Montana. E eu fiz o filme da Hannah Montana, sabe? O filme? Hannah Montana, o filme? Eu já falei várias vezes o filme. Que a menininha fala... Volta a ser Hannah Montana, a gente guarda o seu segredo. Gente, eu chorava tanto nessa parte, falando, mas vai acabar. Põe essa peruca, por favor. Eu chorando. Você foi apegada. Não, eu era obcecada por Hannah Montana. Minha mãe não aguentava mais. E foi na época que eu entrei na dublagem, foi a época que Hannah Montana estreou. Então eu cruzava com a dubladora da Hannah Montana o tempo inteiro. Eu não conseguia me controlar de emoção. Eu fui muito uma garota Disney girl. Muito, muito, muito. Ai, eu sou muito Disney girl. Maravilhosa. Ai, eu sou muito Sharpay. Eu desviei total o assunto. A gente tava falando pode ser Exatamente. amor e eu só fui entrando Ai, assim. a gente é assim, gente. Eu vou falando. A gente vai voando. Vai voando, Você total. tá solteira, então. Graças a Deus, E isso. tá buscando
uma pessoa especial ali no programa da Eliana. Rola ou enrola, bebê. Exatamente, vai que rola, Vai que né? rola. Eu fui mais nessa intenção. Poxa, vai que rola, Como né? foi o primeiro episódio? Foi muito legal. Vai ao ar agora, né? Agora, aham. E foi mais foi diferente do que eu achei que seria. Eu tava bem nervosa. Juro. Ah, é? Eu tava nervosa. Porque o meu conteúdo, a minha vida, não é muito relacionada a ficantes, a meninos, assim. Então eu tava bem... tipo, será que vai dar certo? Será que eu vou me encaixar nesse quadro? Como que eu vou mostrar minha personalidade? Que eu gosto mais de coisas geeks, essas coisas mais nerds. Então eu tava muito nervosa. E eu tava doente também no dia que gravou. Mas foi muito tranquilo. Foi muito mais legal do que eu achei que seria. Eu já gravei o segundo programa. Foi muito legal também. Então tá sendo uma experiência incrível. Assim, a gente vai mais lá pra se divertir, pra conhecer, pra se abrir. E é isso. Se acontecer, aconteceu. Eu acho bem difícil porque eu sou bem dificinha. Mas estou lá, vai que vai, né? Vai que rola. Vai que, né? Rola ou enrola? Qual que é o seu perfil, assim? Tipo, se você fosse... tô procurando alguém. Qual é o perfil, assim, que você gosta, encaixa, assim, com você? Coreanos. Coreanos? É. Que legal. Coreano. Não é só coreanos, né? Asiáticos, que eu gosto mais de mais Já foi tranquilos. algum lá? Deve ter ido. Já foi, eu já escolhi a gente saiu, mas não deu muito certo, infelizmente. Mas é porque é isso que eu tô falando, é uma cultura diferente também, né? Alguns, né? Quando são criados aqui no Brasil é a mesma coisa. Mas quando são criados lá fora, tem uma outra cultura. Eu gosto dessa cultura que é mais da família, mais assim, precisa casar primeiro, essas coisas, sabe? Eu sou mais recatada do lar mesmo. Então eu sou. Mas é mais difícil encontrar alguém quando você é assim, né? Então, por isso que eu tô solteira. É por isso? É por isso, e eu também sou muito, assim, eu sou libriana. Então eu falo, eu quero tanto namorar. Aí a pessoa vem falar comigo, eu não respondo. Aí eu não me ajudo. Entendeu? Exatamente. Acho que você atrapalha um pouco. Exatamente. Eu me boicoto. É porque eu quero muito um contatinho. Quando o contatinho vem, eu tenho preguiça de responder. O que acontece? Eu não entendo. É que vocês ainda não chegaram nessa fase que você tem preguiça de socializar. Eu já cheguei. Já chegou na fase... Você não quer, tipo... Exatamente. Você não sai, então, pra conhecer pessoas. Não. O rola enrola, então, tá meio que te salvando dessa. Exatamente. Eu não saio pra conhecer pessoas. Entendi. A minha mãe, às vezes, e meu pai sempre me forçam. Vai sair um pouquinho, socializar. E aí, o que eu saio é pra casa dos meus amigos pra jogar jogo de tabuleiro. Minha vida é triste nesse ponto. Mas vai que numa dessa, num joguinho de tabuleiro... Mas é dentro da casa com as mesmas pessoas que eu conheço. Não é com nenhuma pessoa fora do nicho, entendeu? Sempre são... Por isso que meus pais falam, pelo amor de Deus, você precisa de um lugar pra conhecer gente. E eles não colocam, tipo, mais ninguém de novo no grupo de vocês? Não entra mais ninguém? Não, a gente não... Fechou e ficou. Fechou e ficou. E o grupo são 2 casados, mais 2 casados. Mentira. E mais 2 casados e eu. Gente, vai dar tudo certo. Uma vela. Uma vela. Gente, eu não me ajudo. Então, talvez o rola enrola, realmente, o rola enrola tá sendo um lugar que eu tô conhecendo pessoa. Porque, geralmente, eu fico na minha casa mesmo. Então, só lá. E é só lá, isso. Só lá. Por enquanto, faz uns belos anos que sim. Entendi. Todas essas perguntas que eu acho que vocês iam fazer, acho que não vai ter muita resposta. Não, mas era isso mesmo. Você nunca namorou? Já namorei. É? E aí, Já como namorei. foi? Foram desastres, né? Eu acho que... que o dedo podre me acompanha um pouco. Sério? Mas é o mesmo perfil que você falou aqui? Você gosta de homem romântico? Não. Era outro. Então, foram... exatamente. O problema é que eu sou libriana. Então, assim, eu tenho fases da minha vida agora. Estão nessa fase de querer ver. Mas antigamente, não, entendeu? Eu gostava de gente bonita. Gente bonita dá trabalho, entendeu? A gente tem que baixar um pouco o padrão. Porque, olha, a gente vai passar muita raiva, entendeu? Mas eu tive muitas desilusões, assim. Então, acho que por isso que eu me fechei um pouco. Eu aprendi a ser feliz sozinha com a minha família e tô tranquila. Então, alguém que arrisca atrapalhar a minha paz, eu não deixo nem encostar em mim. Então, assim, é realmente muito difícil quando você é tão bem com você mesma e tá tudo certo e você não precisa de mais ninguém. É muito difícil achar alguém, porque você não quer estragar essa felicidade, essa paz. Na verdade, é essa paz. Você não quer... exatamente. É solução, não é problema, né? Exatamente. E hoje em dia é mais problema, né, galera? E um date, assim, ideal pra você? Como seria? Ou então, o problema é que eu tenho um ranço de encontro. Você não gosta? Tem que ser natural. Eu fico muito nervosa. Assim, por mais que eu sou... Vocês acham que eu sou tímida?
Um pouco. Ah, não sou. Mas pra isso eu sou. Ah, entendi. Exatamente. Pra tudo na minha vida eu não sou, mas pra isso eu sou. Então eu fico muito nervosa de tipo, de falar o que eu gosto. O que você gosta? Ai, que saco que eu tenho que ficar falando. Esse papo clichê é osso, né? Exatamente. Tipo, quais são os seus interesses? Cala a boca. A gente já tá de saco cheio do clichê, né? Exatamente. Então eu não tenho se liga, hein? paciência. Mas o que seria o não clichê pra você? Eu não sei. Aí, o problema é esse também. Entendi. Eu não sei como eu vou querer alguém se eu não tenho paciência pra ter alguém. Pra escutar. Exatamente. Entendi. Esse é o meu dilema, por isso que eu tô solteira. Tô tentando descobrir na terapia o que tá acontecendo. Não, porque realmente, mas é que eu não quero de fato alguém. Eu Pra acho namorar. que. Né? Eu acho que se acontecer, tudo bem, mas é que eu realmente tava bem fechada pra isso. Agora eu estou um pouco mais aberta pra isso acontecer. Acho que você também tem que estar. Disposto? Disponível, aberto e tudo Com mais. tempo. Exatamente, com Tem que tempo. regar a plantinha. Exatamente. Eu dá uma não preguiça. tenho muita paciência de regar essas plantas, sabe? Entendi. Eu geralmente deixo planta morrer, infelizmente. Então, realmente, sabe? Só Jesus pra me ajudar nessa causa. Porque é difícil. E hoje em dia também é muito mais difícil. É que é polêmico, não dá pra falar tudo. Mas é muito difícil, tipo, hoje em dia... É polêmico. É polêmico, porque hoje em dia todo mundo fica com todo mundo e tudo mais. E não tem uma conexão. Então você pode ver, tipo, no meio da influenciadora, fulano já pegou ciclano. E eu não gosto muito disso. Tipo, eu gosto de umas coisas mais... Profunda. De conhecer, sim. realmente. E hoje em dia não tem isso. As pessoas não querem mais isso. As Porque pessoas estão vazias. Sacanagem. Bom, deixa eu te falar. é um outro mundo. Eu acho é que um outro... rola um match aqui no nosso podcast, porque quê? tem uma pessoa que sentou nessa mesa, o Adriel, que ele quer pra casar. Ele quer pra casar E também? Não, mas eu não quero casar, não. Em nome de Jesus. Calma, mas vocês ele estão me entendendo errado. Mas o Adriel, ele é da igreja Ele é da e ele igreja quer também. uma coisa séria, relacionamento Ai, sério. Deus me livre. Vamos colocar. Vocês tá vendo? Eu não me ajudo. Não, mas o Adriel é um fofo. Ele é um O Adriel- querido. Adriel, um beijo. Ele é muito maravilhoso. A gente De apresenta verdade. ele, se quiser. A gente faz um Pode Ser Amor aqui. Aliás, a gente pediu emprestar pra Eliana, né? Porque agora ela tá no Rola Rola podcast. A gente pediu emprestado. Olha, Oi, gente, é isso que eu tô sério. falando. O problema é que eu não me ajudo também, entendi. entendeu? Eu me auto-saboto também. Qual Tipo, que é a sua religião? eu sou evangélica, cristã. Você é evangélica? Pode mudar aqui atrás, eu acho já, né? Pode ser. Eu vi que na sua... Era só essa. Assustou à toa. Eu achei que vocês iam falar, tipo, com quantos meninos você já ficou? Eu fiquei com medo, assim. Meu coração até palpitou. Relaxa. Mas é muito ruim quando a gente fala de um assunto que a gente não quer falar, né? Tipo, é muito ruim. A gente É que eu não tenho tanto assunto pra contar. Tipo, se vocês me perguntarem isso, eu vou falar 2. É legal. Sabe? Exatamente. Relaxa, Acho que eu não era sou só- a pessoa certa pra esse não. tipo de pauta, entendeu? Não, mas muito doido. A gente faz com todo mundo. A gente faz esse tipo de... A gente só não fez com uma, que a gente só falou de investimento, né? A gente quis focar. Mas ela quis focar em investimento, foi isso. A gente também quis, né? Que A gente quis nem focar, a gente perguntou nem pra ela. perguntou pra ela. Ela falou nos Coitada. bastidores, Ela deve estar passando por uma desilusão amorosa e vocês nem perguntaram. Então, mas você falou que foi com certo, você foi com medo ali na Eliana. Fui. Porque, seu público é de 11 a 24 anos. Eu vi lá no seu Media Kit. Exatamente. Olha, ela é muito estudiosa, né? Eu vi lá no seu Media Kit. Eu vi de 11 a 24. E eu vi que é uma galera... Tipo, eu falei, caraca, é um público novo ali que acompanha ela. E aí, o que acontece? Acho que o público do programa da Eliana de relacionamento não é tão novinho assim, né? Exatamente. É uma Então- galera mais velha. E aí, você postou nos seus stories, falou sobre... Quero saber como que tá sendo a repercussão agora, de você tá, tipo, num... Porque, você entrou num quadro meio mais de mulherão do que menininha. É, bem de mulherão. Nossa, acho que você definiu literalmente o que é. Na verdade, a produção também quis procurar vários estilos de mulheres. Tanto mulheres, tanto meninas. Então, eu acho que eu vou pro lado de menina mesmo. E graças a Deus, eu não preciso tirar nada da minha personalidade. Então, eu sou bem eu. Então, quando às vezes tem aquele... deixa eu acariciar, vem aqui que eu quero fazer massagem. Eu nunca vou. As outras meninas que estão dispostas, elas vão e tá tudo certo. Então, é esse o meu medo, de não conseguir me encaixar e tudo mais. Entendi. Mas, graças a Deus, eu consegui, tipo, ser
ser eu. Ah, eu não Ótimo, vou te ótimo. tocar, meu amor. Mas as minhas amigas vão, podem ir. Um beijo. É exatamente isso. Não. Não. Eu tô indo mais pro outro lado, entendeu? E como ainda não foi ao ar o primeiro episódio, então eu ainda não tô sabendo se, tipo, vai ter uma repercussão muito grande. Mas já postaram fotos e tudo mais. Eu já recebi um direct, eu nem falei pra minha mãe, falando: você no programa de namoro, o que aconteceu? Então, com certeza isso vai acontecer. Porque geralmente quando falam de namoro, eu falo: não, pelo amor de Deus, não. Não, graças a Deus. E me ver no Rola Enrola vai ser um baque bem grande, assim, de tipo, a Bianca tá procurando um namorado em rede nacional, o que tá acontecendo? Isso não tá certo. Mas é isso, eu quis tentar, entendeu? Chegou essa oportunidade, eu falei: por que não? Estou sem fazer nada. Vamos lá fazer umas Vai plaquinhas, que, quero ou não né? quero. Aparecer na televisão também é bom. Então, assim... E geralmente você levanta não quero? Ou eu geralmente é o que eu sou É o que mais levanta não quero. não. Ah, tá. Mas não é nem por nada. Tipo, às vezes eu até coloco quero e tal, mas eu nunca sou escolhida. Porque é o que você disse. O perfil de pessoas que vão lá estão procurando mulherões, estão procurando palpão, sabe? Um negocinho do... Vocês entenderam, né? Não preciso falar, né? Obrigada. E eu sou diferente, né? Eu sou mais menininha e tudo mais. Mas eu não me incomodo, entendeu? Eu realmente não ligo. Se eu me incomodasse, acho que eu nem toparia participar. Você topou, então Eu você realmente tô ótimo. tranquilaça quando não me escolhem, quando eu tô bem tranquila, eu dou graças a Deus. Participei, ninguém me escolhe. Que tristeza, né, gente? Fiz o meu máximo, eu fiz o meu melhor. Mas eu tô levando na brincadeira, assim. Mas realmente, se acontecer, porque a pegada é isso: rola ou enrola. Por mais que é brincadeira, que a gente vai lá pra se divertir e tudo mais, as pessoas estão lá pra namorar. Isso é fato. Então, se acontecer, tá tudo bem. Eu espero que não aconteça, mas vai dar certo. E assim, você falou que você curte asiático. Exatamente. Se a produção estiver ligada, pode colocar. Eles até, na última que eu fiz, colocaram alguns asiáticos, mas bem diferentes do tipo, do meu estilo, que gosta de anime, de games, essas coisas. E eles sabe? eram sim. diferentes. Eles eram mais diferentes, mais sérios, né? Porque geralmente asiático também é sério. Mas isso também eu tô estereotipando, porque não são todos, né? Eu não gosto Polêmica. também não, exatamente, eu não gosto de estereotipar também, né? Sim, Porque é o que eu falo. Eu acho também que os asiáticos são muito discriminados no Brasil e no mundo, entendeu? São sempre alvos de piadinha, pejorativo e tudo mais. E como eu sempre gostei dessa cultura asiática, eu sempre fico muito brava e muito triste com essas piadinhas misóginas, né? Sim. Que, tipo, ficam tratando eles mal. Então, eu tento trazer pro programa coisas legais. O K-pop, o dorama, o anime, são culturas tão bacanas, são tão ricas, que a maioria das pessoas tira sarro, às vezes, de ai, mas você gosta desses... E dá vontade de esganar uma pessoa dessa, porque não tem a mente aberta pra ver o quão incrível é, o quão fascinante é, o quão... Gente, vocês vê as produções que eles fazem. Claro, nenhuma cultura é perfeita, muito menos a nossa, muito menos a de outras pessoas, mas eu gosto muito de conhecer culturas diferentes e culturas novas, sendo... então, eu gosto muito da cultura asiática, né? Então, eu tento levantar essa bandeira, mesmo não sendo asiática. E também eu tô pegando um lugar de fala que não é o meu lugar de fala. Mas como é algo que eu gosto muito e consumo muito, eu tenho muito medo de também desrespeitar e tratar isso como uma coisa... Banal. tipo um fetiche, sabe? entendi. Eu odeio isso. Tá, entendi. Porque geralmente as pessoas... Ai, não, você vai... Não é nesse nível. É um nível de admiração. Eu realmente gosto muito. Eu consumo muito. Eu tenho muitas músicas de K-pop que eu escuto diariamente. Muito conteúdo, clipe, programas de variedade, que lá é muito comum ter programas de variedade, de gincanas, de brincadeiras, de conhecer a família e tudo mais. Então é isso. Eu tento trazer esse lado, né? Que é coisas que as minhas parceiras do Rola Enrola nem sabem o que é. Tanto que eu fui gravar uma trend de K-pop, elas, meu Deus, eu não sei nem o que é isso. Eu falei, em pleno 2023 é um pouco difícil não saber o que é K-pop, né? Tá bombando no mundo inteiro. Mas é isso, eu tento dar o meu jeitinho máximo, mas sempre, né, com muito cuidado, pra não desrespeitar a cultura de ninguém. Uma vez, quero contar uma coisinha aqui pra vocês, uma história. Uma vez eu fui numa feira geek e aí tinha um influenciador coreano, que ele posta bastante TikTok e tal. Eu fui gravar um Reels nessa feira geek e, tipo, entrevistei ele rapidão.
Aí ele foi e na hora tipo, que a gente tirou uma foto no final, ele falou assim, ele pediu licença pra poder encostar no meu ombro. Exatamente. Entendeu? É uma educação diferente. Exato. Pra foto, ele pediu licença, eu posso? Tipo, eu fiquei em choque na hora, porque até cair a ficha, que é uma cultura diferente e tal. Eu falei, claro, tá tudo bem. É uma cultura que tem muito respeito. Muito respeito. Tipo, você não pode encostar nele sem a permissão dele, entendeu? Hoje, pro brasileiro, isso é a coisa mais louca, assim, de se pensar. Porque a gente dá Total. beijo em todo mundo, e abraça, e brinca e tudo mais. Total. E tem outra cultura, né? De tipo, olha, de respeito, respeitar os mais velhos. Você tem até Sim. um dialeto diferente que você fala com as pessoas mais velhas. Porque eu tento estudar, eu não sei tudo, né? Então eu tento entender onde eu errei, onde eu acertei, o que eu posso melhorar, o que eu posso trazer de novo de conteúdo e tudo mais. Mas é uma cultura muito diferente quando você pega pra estudar. Eu gosto bastante. Cada dia eu aprendo uma coisa nova, entendeu? É muito legal. Por favor, escutem K-pop. Eu vou começar a escutar. Só pela sua indicação. Eu vou mandar uns videozinhos pra vocês. Manda mesmo. Eu ia mudar da água pro vinho, que você estava falando vai. de religião. E eu queria saber mais desse seu lado, da sua ligação com Deus, que você acredita. Eu cresci cristã. Eu nasci, né? Meus pais já eram cristãos. E eu cresci não na igreja, mas sempre frequentando igrejas, né? Eu nunca fui de uma denominação específica. A gente sempre ia conhecer. Numa época a gente se sentia confortável em tal instituição. A gente não tem uma fixa, né? Hoje em dia a gente vai numa de bairro que a gente gosta, que tem pessoas que cuidam mais de você, oram contigo e tudo mais. Então a gente não tem uma denominação assim, sabe? Mas a gente é bem tranquilo em relação a isso. Meus pais sempre me ensinaram também a me respeitar também, a respeitar os meus limites, a respeitar também a opinião dos outros. E é isso. A minha fé sempre me acompanhou na minha vida inteira. Eu falo muito de Deus, né? Graças a Deus, em nome de Jesus. Então, Deus tá sempre comigo. E é isso. Eu nunca tive uma experiência ruim, assim, com a religião em si. Até porque eu acho que a gente não segue religião. A gente segue Jesus Cristo, né? Porque igrejas, pessoas, todo mundo é falho. Não tem como a gente colocar uma pessoa no pedestal, né? Eu acho que é Jesus Cristo que é o cara. É ele. Vamos focar nele e aí tudo vem. Que é o amor, né? É o respeito e a companhia. É isso que eu acredito. No amor e no respeito. Que bonito. É isso. Eu vi também. Eu chorei aqui também. Eu sou profunda às vezes. Não, mas é isso. Mas é porque também tem muito preconceito hoje em dia quando você fala, sou cristã. Ih, Total. nossa, mas não, com certeza. Não. Mas é o que eu falo. Se a gente começar a ver e focar em pessoas, somos falhos. Não adianta levantar bandeira disso, de aquilo. Cada um é único, cada um tem a sua mentalidade, cada um tem as suas experiências também. Não tem como você introduzir, sabe? Tipo, você tem que Determinar. ser... Exatamente, você tem que ser isso, porque isso, aqui. Não, seja você. Você tá feliz? Você é uma pessoa boa, de coração bom? Você ajuda o próximo? Você tá bem? Então tá tudo ótimo, vamos viver. A vida é curta demais pra gente ficar nessa discussão do que é certo e do que é errado. A vida passa muito rápido. A gente tem que aproveitar cada segundinho disso, porque em um piscar de olhos a gente pode não estar mais aqui. E não estar mais com as pessoas que a gente ama e com as pessoas que a gente quer estar do lado. Então, tipo, a gente tem que parar de focar tanto nas coisas ruins e aproveitar as coisas boas. Acho que a pandemia veio pra isso. Algumas pessoas aprenderam, algumas pessoas não. Mas a pandemia me ensinou que, tipo, a qualquer momento isso pode acabar. Então vamos aproveitar o máximo que a gente pode com as pessoas que a gente ama, sem julgá-las, sem jogar pedra nelas, só entendendo elas, dando um abraço, dando amor. É isso a minha filosofia de vida hoje em dia. Eu quero viver o máximo que eu posso ao lado das pessoas que eu amo, porque eu posso não ter mais elas do meu lado, entendeu? Então, é uma paranoia minha também. Eu ia de, bater tipo... palma, cara. Parabéns. Mas é uma paranoia minha também, de tipo, poxa... Tá tudo bem, tá tudo certo, mas amanhã, será que se acontecer alguma coisa, eu vou... É por isso que a terapia é bom, gente. Façam terapia. Façam. Mas a pandemia me deu isso de, tipo, essa obsessão de estar com a minha família o tempo todo, de estar com as pessoas que eu gosto o tempo todo, de ficar falando com elas, tá tudo bem, eu te amo, falar te amo o tempo todo, beijar, abraçar. Eu não sei quanto tempo eu tenho, ou a pessoa tem. Então eu vou usar
o meu maior tempo eu vou usar pra amar todas as pessoas que eu posso. Porque senão não faz sentido, sabe? Quando a gente for embora, é isso que vai ficar. Não vai ficar nossa roupa, nosso dente, nossa unha, nosso cabelo bonitinho, meus cílios aqui que eu pus. Não, vai ficar tipo, a Bianca era uma pessoa legal, né? Nossa, eu sentia tão... É isso que vai ser. O que você fez. Com certeza, é sim. isso que vai ficar. As marcas que você Quem deixa você no ajudou, mundo. quem você abraçou, quem você beijou, quem você salvou. É isso que vai ficar, entendeu? Então é isso. Ai, tô muito emotiva. E você sente que você tá deixando esse Uma registro... Esse registro, assim, no mundo? Ah, não sei se no mundo, assim. Eu tento deixar com as pessoas próximas à minha família. A minha família, né? Eu não sei se, tipo, eu tô fazendo uma grande mudança, mas eu tento ajudar o máximo que eu posso as pessoas que estão ao meu redor e tentar transformar a vida delas de alguma forma. Eu não vou expor porque eu não gosto, mas algo que tá sempre em mim e eu fico, às vezes, até... chateada comigo, é por que eu tenho e o fulano não. Então, isso também é uma coisa da terapia, de tratar, de tipo, por que dá tudo certo pra mim e pra fulano dá tudo errado? E eu fico sofrendo porque deu tudo errado pro fulano, né? Então, a gente também tem que entender que, às vezes, nem tudo dá pra entender. Nem tudo tem uma explicação. Nem Às tudo tem um vezes- porquê. E é muito difícil você entender isso, de tipo, poxa, fulano de tal fez isso, isso, isso. E ele tá só prosperando, só coisa boa. E aquela pessoa que é tão boa e faz tudo pra todo mundo, só se ferra, só coisa ruim acontece. E aí você fica um pouco revoltado nisso, né? Se você ficar pensando só nisso, de tipo, ai... Mas eu tento não pilhar, né? Não pirar muito, mas eu tento ajudar o máximo que eu posso a minha família, as pessoas próximas a mim. Eu queria poder ajudar mais. Mas a gente também tem que saber os nossos limites, né? A gente tem que ir até onde dá. Mas eu amo muito ser caridosa. Porque eu acho que quando a gente é caridosa, sem esforço, as pessoas são caridosas com você. De graça, assim. Aconteceu um negócio com a minha mãe. Eu posso contar? Ela foi foi num lugar e ela só tava com um cartão de crédito e o bilhete do coisa não tinha dinheiro. Então ela teve que pedir dinheiro pra alguém pagar pra ela. Pra ela passar pra ela voltar pra casa. Metrô? Exatamente. Obrigada. Metrô. Exatamente. Porque minha mãe não dirige, né? Ela tem medo. E aí ela também tava naquela situação, meu Deus, porque hoje em dia também é muito golpe, né? Você fala, meu Total. Deus. E ajudaram ela. E é o que ela falou, poxa, que bênção que é a gente ajudar o próximo, porque isso vem pra gente também. Volta pra gente, Eu poderia ter ficado lá horas e horas pedindo pra todo mundo, ninguém. E eu pedi, claro, pra algumas pessoas e deram. Então é isso que eu tô falando, quando você faz o bem Ele volta. Por mais que algumas coisas ruins aconteçam, você fica meio frustrado e fala, caramba, mas eu não prejudico ninguém. Olha o que fizeram comigo. Mas é só esperar um pouquinho que as coisas boas vêm, entendeu? É mais difícil você ser do bem, mas vale mais a pena. Total. O bem compensa. Vale. Exatamente. Vale muito. As coisas são bem mais difíceis pra quem é do bem, mas vale muito mais a pena. Você dormir à noite com a consciência tranquila, com o coração em paz, sabe? Não tem preço, não tem valor no mundo que cobre. E pensar que você fez a sua parte, né? Exatamente. Você fez o que tava no seu alcance, você deu o seu melhor. Exatamente. Pronto. Deita Pronto. no travesseiro e tá E suave. é isso. É isso, tipo, por mais que talvez você até não possa fazer muito, mas você fez aquilo que você conseguia. Caramba! Top! Parabéns, você conseguiu fazer alguma coisa. Isso é ótimo. Não precisa fazer grandes passos, né? Que fala, ai, eu quero mudar o mundo. Muda primeiro você, aí você muda seu colega, aí você ajuda o próximo. Aí você vai mudando aos aumentando. poucos. Exatamente. Não tem como você mudar o mundo, mas tem como você mudar as pessoas à sua volta. Então vamos tentando. Porque se ninguém tentar, vai ficar horrível, Vai ficar né? horrível. Exatamente. Se cada um fizer a sua parte, Exatamente. o mundo vai É o ser outro. Se cada um fizer sua parte. Se cada um fizer uma terapia, seria ótimo. Seria O ótimo. mundo não seria o mesmo. Um monte de gente fazendo terapia pra lidar com pessoas que precisavam fazer terapia. Exatamente. Exatamente. Eu tava pensando, vamos pro isso ou aquilo? Pode começar. Beleza. Dublar uma série ou desenho animado? Desenho animado. Eu Ai, sabia. que legal. Mudou ali. Mudou aqui. Mentira. Desenho animado. Desenho animado? Cantar ou dublar? Eita, hein? Dublar. Power Rangers ou Quebra-Nozes? Te dificultei. Eu vou ter que falar Power Rangers porque foi muito a minha infância. Eu assisti muito Power Rangers.
E Quebra-Nozes eu dublei, mas não tem um valor emocional que nem o Power Rangers. Eu era obcecada em Power Rangers. Era obcecada também? Eu era Sério? obcecada. Eu assistia todos. Força Animal, SPD. Nossa, todos. Ela decorou o nome de todos. Exatamente. Eu lembro que eu ia numas festinhas quando eu era criança. A temática era E eles a sempre rosa. estavam lá. Eu era sempre a Rosa, óbvio. Não, eles estavam lá fantasiados. Sabia? Ah, que da hora. Eu ia nas festinhas e, tipo, depois Tinha da o escola. verde, o azul, o amarelo. Tinha todas as Vermelho, cores. Mas eu também, eu gostava da rosa. Ah, com certeza. As patricinhas aqui é rosa. YouTube ou palco? Palco. Carla ou Clara? Nossa, foi um trava-língua pra falar isso. Carla ou Clara? Uhum. Clara. Clara. Teatro ou dublagem? Dublagem. Estão bem relacionados, né? Elite ou Modern Family? Modern Family, gente, pelo amor de Deus, né? Uma das melhores séries já criadas pela face Sociedade. humana. Exatamente. Modern Family, eu amo. Essa aqui é meio radical. Ixi. É porque é intensa. Ser dubladora para sempre ou compor músicas para sempre? Eu que escrevi essa, eu acho. Provavelmente, né? Foi. Ser dubladora para sempre. Porque é muito difícil escrever músicas. Acho que eu sou melhor em dublar. Mabel ou Pinky Dinky Doo? Nossa, mas aí também, né? É uma discrepância aí de tempo, né? Mabel. Mabel. Lola. Ou Twilight? O Twilight. Ixi, essa daí minha mãe Minha vai pronúncia brigar tá ótima comigo, hoje. mas eu vou escolher Twilight, mas a minha mãe Twilight. com certeza escolheria Lola. Sim, mas eu escolheria Twilight. Porque eu dublei muito tempo a Twilight. Lola eu dublei pouquíssimo tempo e foi na época que eu comecei, então eu não tenho tanta memória. Twilight foi um pedaço grande da minha vida. Uma curiosidade. Como que é a sua relação com a sua mãe? Vocês perceberam que eu literalmente eu falo tudo dela, né? Você fala bastante dela. Não, a gente é bem melhores amigas, assim. A gente faz tudo junta. Até porque ela largou o emprego dela pra me Cuidar de você, acompanhar. assim. Me acompanhar desde os 4 anos. Então, desde os 4 anos, ela largou as coisas dela pra viver a minha vida. Então, o mínimo eu tenho que ser grata por tudo o sacrifício que ela fez por mim. E ela nunca deixou nada pesado. Então, a gente é muito mais amiga do que mãe e filha. Então, é muito mais fácil também você trabalhar com alguém que te conhece muito, né? No olhar, sim. tanto que vocês falaram, como que ela falou? Porque a gente tem uma conexão, assim, de milhões. Ai, fora de milhões. Mas a gente tem uma relação muito forte de amigas mesmo. Você conta Legal. tudo pra ela? Conto tudo pra Melhor ela. amiga. Melhor amiga. Meu pai também. Eu sou muito amiga do meu pai mesmo, assim. Mas eu conto muito mais tudo pra minha mãe do que pro meu pai. Mas a gente tem uma relação muito... Eu sou filha única. Então, a gente tem uma relação muito forte, nós três. Então, eu sou bem família mesmo. Eu moro com eles e eu não espero sair nunca. Só quando eles se forem. E daqui a uns 100 anos, em nome de Jesus. Mas tem algumas coisinhas que não precisa contar, né? Ah, não, tem coisa que a gente pula, né, pô? Contar tudo é meio intenso, né? É que a minha vida não é tão assim pra eu contar. É que assim, não tem nada demais pra eu contar. Se tivesse... não, quando eu era adolescente, até dei um pouquinho de trabalhinho pra ela, né? Porque Deu trabalho? Eu dei um pouquinho, né? É porque eu sempre fui muito respondona. Então, foi nesse sentido dela falar e eu falava e tudo mais. Aí, né, eu era muito... Nesse sentido. Não de, tipo, Com que sair... idade? Com 18, 19. Ela falava, Idade da eu falava. pirraceira. Exatamente. Acho que até antes. 16, 17, 18, 19. Belo tempo. Mas nunca, tipo, de sair tarde, nem nada e tal. Porque eu sempre a cultura de a gente te leva, a gente te busca. E Boa. até hoje. Mesmo com 28 Comigo anos. também, eu tenho 22. Então, e eu dirijo, eu tenho meu carro, mas mesmo assim, quando é coisa tarde, eles me levam, eles me buscam. E eu me sinto segura por causa Total. disso. Eu me sinto privilegiada por ter isso. Então, eu sempre levava minhas amigas, e as minhas amigas, quando eu chegava, por exemplo, na balada, eu falava, meu pai sempre pergunta, e aí, pegou quantos? E minhas amigas ficavam chocadas, de tipo... Meu Deus, Bianca, mas você vai falar... Eles são meus melhores amigos, eles estão vendo aqui. E, tipo, as minhas amigas amavam eles, porque eles sempre levavam elas na casa delas. Então, tipo, eu sempre tive uma relação muito boa com os meus pais. Isso é muito bom, é um privilégio muito bom. Porque eles me criaram pra ser filha deles, mas também amiga deles. Legal. Então, eles foram inteligentes. Você tem muitas melhores amigas, muitos amigos próximos, Não, como que é? É bem não. fechado? É aquilo que você falou? É isso que eu tô falando. Desde criança, assim, eu sou bem difícil de
fazer amigas mesmo. Tipo, de ter amigo e tal. Você tem mais 2 agora. Pode somar aí. Com certeza. É difícil ter amiga nesse meio também, né? Tipo, é uma vibe diferente. É o que eu falei, é uma vibe também de competição, que é algo Total. que eu não tenho muita paciência, né? Então, eu não tenho tantos amigos. Eu tenho amigos da faculdade, que me seguiram até hoje, e poucos amigos no ramo. Mas eu não tenho tantos amigos. Eu não sei por quê. Eu gosto de fazer amigos, mas eu sempre era aquela menina que falava, você era minha melhor amiga. E ela tava... Ela não tava nem aí. Né? Ela tava lá Não era pelas minhas recíproco. costas. Entendi. E também não era recíproco. Tipo, Uma coisa tem duas levava a coisas. outra. Às vezes era porque não era recíproco, tipo... E daí, depois E disso... às vezes, tipo, ela não tava tão assim, né? Era Aí uma fica certa osso pra falsidade. confiar, né? Exatamente. Tipo, eu sou muito fácil de, tipo... falar com você e ter uma atividade e tudo mais, mas não levam pra frente, tipo, eu não sei porquê, tipo, O povo é chato hoje em dia. eu acho que eu acho que é isso, eu acho que também tem a questão de eu não beber também, então também não me convidam muito pra lugares, assim, acho que acho que a Bianca não vai gostar, então às vezes... Mas você iria mesmo sem beber? Isso! Então, galera, chama. Exatamente, eu super iria. Mas eu acho que também tem isso de, ela não bebe, então nem vou chamar e tudo mais. Então sempre foi assim, sabe? Por mais que eu tenha poucas amigas, eu tenho amigas legais, assim, amigas que... Boas. Por mais que eu não fale todos os dias, quando tem algum problema, eu sei que essas pessoas vão me Você ajudar. pode contar. Exatamente. Legal. Mas eu acho que a amizade é bem difícil também de se construir, né? É algo... E o que eu falei, eu sempre fui muito ingênua. Então, eu sempre gostava muito das pessoas. E elas estavam cagando e andando pra mim, eu não percebia. Então, a minha mãe também me alertava. Falava, Bianca, pelo amor de Deus, essa menina nem gosta de você. E você tá chamando ela de melhor amiga. Eu sempre fui muito besta, boba. De acreditar em todo mundo, que todo mundo me ama, tal. E, na verdade, não. E também tem aquele coisa de gente que é muito feliz, muito hiperativa, muito alegre. Incomoda, entendeu? Entendi. Tipo, incomodar o brilho do Exato. outro. Não, e de tipo, essa menina é muito forçada, né? Ai, cala Se a boca. força. Exatamente. O que você responde pra essas pessoas que te chamam de forçada? Mano, eu até entendo. Arranja o que fazer. Não, ela vai eu até entendo por um lado, porque tem muita gente forçada na internet. Eu até entendo que forçam um personagem, que criam um personagem, que você vai conhecer e você fala, meu Deus, essa pessoa é um lixo, eu amava ela, e ela me tratou que nem... Já aconteceu muito isso. Mas, então, por isso que eu entendo também quando acham que eu sou forçada. Mas você responde o quê? Mas eu falo, gente, eu não sou. Vocês que lutem. Eu não sei, eu não tenho... Como que eu vou convencer a pessoa que eu não sou forçada? Eu não tenho o que fazer. É tipo, tá bom. Você acha que eu sou forçada? Beleza. Pronto, meteu. Entendi. Não tem o que fazer mesmo. Que tristeza. Que eu destreza, não sou. né? Eu sou muito legal. Mas vocês que se lutem aí, achando que eu sou um personagem, entendeu? Não confunde as coisas, galera. Não é porque Não ela faz misturar com B. não é porque ela faz um monte de mas personagem eu que ela é um entendo. personagem, né? Mas eu até entendo, porque tem muita gente que finge também ser o que não é na internet. Sim, total. Então eu até entendo essa desconfiança. Mas eu sou assim mesmo, infelizmente. Infelizmente não, felizmente. Eu adorei te conhecer. Felizmente, Eu também, eu amei te cara. conhecer. Eu também conhecer você. Você é uma pessoa colorida. Exatamente. Você é feliz. Exatamente. Você passa isso pra gente. Mas é difícil, pessoas coloridas, pessoas assim, as pessoas não gostam muito de ter perto, entendeu? Eu gosto. eu gosto. Eu gosto. A gente pra ajudar. Eu já sou colorida também e a gente colore junto. A gente colore junto. O arco-íris, eu monto o arco-íris. Obrigada. Amei. Ai, a gente é muito matriz. E sabe o que tem no final do arco-íris, né? O pote de ouro. Tudo! Ai, que tudo! Amei! Não, mas é isso. Eu acho que, na verdade, no fim das contas, a gente tem que ser quem a gente é. É quem a gente Com é. certeza. Exatamente isso. Porque nada mais importa do que a nossa felicidade. Então, a gente Total. tem que ser quem a gente é. Muita gente tá frustrado porque não tá sendo quem é. Tá forçado porque tá fazendo coisa que não gosta. Então, a gente tem que fazer o que a gente gosta, o que a gente se sente feliz. O que eleva o nosso astral. Exatamente, porque no final das contas é isso. A vida é muito curta pra gente fazer coisas Muito que a gente não curta. gosta. Daqui 5 anos, como você se Como imagina? você se imagina? Ai, meu Deus. Vamos por partes. Vamos pelo menos... Vamos pelo quem é e quem depois você me responde. exato. A Bianca Alencar é isso aqui que vocês viram. Eu sou perdida, eu sou ansiosa, eu sou carismática, eu sou simpática, eu sou meio doida. Eu falo
às vezes, um monte de coisa que eu falo, meu Deus, por que eu falei isso? Eu me arrependo por, às vezes, falar muito. Às vezes, falar pouco, de, tipo, cobrar e falar, será que eu devia ter falado mais? Então, eu sou uma pessoa insegura, mas que vai te tratar com o maior amor do mundo, que vai te respeitar e vai te ajudar se você precisar de alguma coisa. E vai estar sempre lá pra você, se você estiver lá por mim. E daqui a 5 anos, eu me vejo, acho que do mesmo jeito que eu tô hoje, com a minha família, com os meus pais, com a minha mãe, com o meu pai. Não sei, eu não me vejo com uma família ainda, tipo, casada. É isso que eu ia perguntar. Daqui 5 anos. Eu acho que ainda não. Mas Nunca o se futuro sabe. a Deus pertence, assim, né? Tipo, eu não sei o que vai acontecer. Mas espero que daqui 5 anos eu esteja mais bem-sucedida, mais conhecida, mais feliz, que venha mais felicidade. E é isso, mais feliz. Continuar com a dublagem. Continuar com a dublagem, continuar sendo influenciadora. E projetos às vezes aparecem do nada, uns projetos malucos. Deus sempre coloca isso, então só seguir o fluxo. Maravilhosa! É isso. Ai, ao mesmo tempo, maravilhosa. Obrigada! Muitíssimo obrigada. Foi um prazer te conhecer. Nossa, Eu tava foi- muito ansiosa essa noite, nem dormi direito. porque Mentira, eu... mulher. Juro. Ela me mandou mensagem no Jura? direct. Eu acho que era 1h da manhã, não sei. Não, era tipo 10 da noite, 11. por aí. Sério, ela falou o quê? Ela mandou do. Ela falou. Ela tava Amanhã eu assistindo te conto por quê. Ela tava assistindo Quebra-Nozes. Aí ela me marcou. Ah, eu vi o story, Você eu vi viu? que você repostou e eu tava de olho também. Essa aqui é do briefing, minha filha. Ela tava fazendo um monte de coisa. Mas foi muito legal, gente, de verdade. Obrigada pelo bom convite, que eu você amei. gostou. Pode me convidar mais, que eu sempre venho. É longe, mas a gente vem. Vem, tá? Longe. Vem. Obrigada por ter dedicado esse Muito tempo. obrigada. Muito obrigada. Eu nunca tinha vindo pra cá, sabia? Não? Primeira vez? Primeira vez. E eu vim Gostou? dirigindo. Eu gostei, eu achei diferente, assim, eu não vi nada. Mas achei bem bonito. Bem um cheirinho de riqueza. Brincadeira. Mas eu gostei de vir pra cá. Que Que ótimo. bom. Muito obrigada. Obrigada demais. E pode falar suas redes sociais? Ah, Pra sim. câmera. Essa aqui. Bianca Alencar Oficial, Instagram, TikTok, YouTube. E acho que é isso, né, geralmente. Twitter eu nem uso direito, porque é um povo tóxico, não precisa me seguir lá. É isso, espero que vocês tenham gostado. E um beijo. Que linda. Siga a gente também no @PodeSerMais. Se inscreve no canal A do gente tá no Pode Ser TikTok, Mais. a gente tá no Instagram. O meu arroba é @Laura Portioli. O meu é @IsaPortioli. Vai estar aqui embaixo e você vai poder ver lá, gente, tá bom? E deixa seu like aqui Se inscreve no YouTube. canal. Se inscreve no canal. E deixa seu seu like. E também dá aquela comentada que eu quero saber o que você achou. Exatamente. E eu vou ler tudo. Vou ler todos Eu os também vou ler comentários. tudo. Se você não Comentários bons, comentar, ó... comentários bons. Ixi, É, agora a gente vai ter que ler mesmo, você sabe, né? Lascou pra gente, vão cobrar, Não, gente. vamos ler. Um beijo, galera. Grande beijo.